Senhoras e senhores, vamos dar início à fase da instrução do processo, momento em que serão feitas algumas perguntas pelo Ministério Público, também pela defesa, para testemunha, e ao final da inquirição deles, caso vocês tenham alguma dúvida, ficarem pendentes de alguma informação, é possível, não é obrigatório, mas é possível que vocês façam perguntas também. Só que tem uma regra para vocês. As perguntas de vocês são sempre para mim. Vocês nunca direcionam uma pergunta para a testemunha. Então, se houver uma pergunta, levanta a mão e fala assim: Daniel, queria saber uma coisa da testemunha. Seria possível ela responder tal fato? Onde estava antes? O que aconteceu depois? As perguntas sempre objetivas, sem deixar transparecer nenhuma opinião de vocês a respeito do caso. Bom? Boa tarde, senhor. Boa tarde. Seu nome completo qual é? Moraes. Certo. Eu vejo que o senhor foi intimado, chegou um pouquinho atrasado, mas a intimação deu ok, né? Sim? O senhor tem alguma relação de parentesco com algum dos envolvidos nesse caso? Não. O senhor conhece? Esposa do Wesley, que eu tava fazendo um serviço de pinturas na casa dele. Já tinha trabalhado para eles alguma outra vez, não? Não, era a primeira obra que eu tinha pego dele. Entendi. Já estava quantos dias trabalhando ali com eles? Eu tava mais ou menos uns 15 dias. Então, em tese, em relação ao Wesley e a Pamela, e também ao Cleiton, nenhuma relação de amizade ou parentesco? Não. Compromissado na forma da lei, passa a palavra no Ministério Público. Vontade. Boa tarde. Boa tarde. Em relação Wesley, lá no dia 5 de maio de 2020, pode explicar para nós? Sim. Nesse dia, por volta das 9 horas da manhã, chegou Chegou de manhã cedo, por volta das 9 horas da manhã. Um 38 cara e falou pra mim que ia matar o proprietário da casa porque ele devia R$300. Eu falei, não. Levanta só um pouquinho o microfone que eu acho que ficou. Aí ele pegou e falou pra mim sair dali porque senão ele ia me matar também. Aí eu saí, eu liguei ainda pro proprietário da casa, falei pra ele que tinha alguém ali armado, que tava bêbado, que tinha falado que ia matar ele. Só um pouquinho, essa pessoa que chegou, né, com o alcoolizado, que você falou, estava armado com que arma que ele estava armado? Ele estava com 38 e com uma pistola. Estava com duas armas. Com duas O armas. senhor lembra onde que estavam essas armas? O 38 ele tava com ele na mão porque ele tava me mirando pra mim e a pistola tava na cinta que ele me mostrou. Ele chegou a dizer por que ele estava com duas armas? Não, ele falou que foi pra matar o proprietário porque devia R$300 pra ele. Tá. E essa pessoa que estava armada, ela fazia o quê? Por que ela queria matar o proprietário? Ele disse que é por causa de R$300. Ele falou que ele era o pedreiro, que tinha posto o piso ali, que ele não tinha pago R$300. Ele disse que era o pedreiro da obra, havia colocado o piso na obra, Que ele, e o proprietário da obra, o Wesley, estava devendo R$300. R$300 pra ele e tava negando de se pagar. Tá. E essa pessoa, o senhor já tinha visto, o senhor disse agora há pouco aqui pro doutor Daniel, o juiz, que o senhor estava uns 15 dias ali na obra para fazer serviço de pedreiro, é isso? Não, de pinturas. De pintura. De pinturas. E então, nesses 15 dias que o senhor estava lá, o senhor já tinha visto esse pedreiro lá? Lá na obra, não. Não tinha visto? Não vi. Tá. E daí, o que aconteceu? Aí eu peguei e me retirei. Eu liguei pro proprietário, falei isso aí, fui até a loja de tintas, na Dakar. Só um momento. Antes do senhor ter ido, o senhor disse que antes disso o senhor ligou para o proprietário. Liguei. Ligou e falou o que para ele? Liguei e falei pra ele que tinha um senhor ali que falou que ele tava devendo, que tava armado, embriagado, que falou que ia matar ele. Aí ele respondeu pra mim, não, isso é uma arma de brinquedo. Eu vou aí, já vou resolver isso daí. Tá. O senhor lembra exatamente das palavras que ele falou? Quem falou? O Wesley? Ele falou, não, isso aí deve ser uma arma de brinquedo, eu vou aí, eu resolvo isso daí.
Aí eu peguei e fui até a loja de tinta. Isso já era quase que umas 11 horas. Aí eu fui até a loja de tintas. Quando eu retornei da loja de tintas, eu já encontrei ele agonizando na garagem. Ele quem? O Wesley, proprietário da casa. Aí eu liguei pro SAMU, liguei para liguei 3 vezes pro SAMU, não vinha, liguei pra polícia. Aí até que daí eles vieram. O senhor disse que o Wesley estava agonizando. Ele estava tentando falar alguma coisa para mim que não dava para entender. Ele estava engasgando? Ele tentava falar alguma coisa para mim assim. Só que eu não pude entender nada. Além do senhor e desse rapaz aí que chegou, o senhor não lembra o nome dele? Não. Acusado aqui de ter matado o Wesley, o Cleiton. O senhor não lembra se o nome dele era Cleiton? Não. Desse rapaz que chegou. Eles falavam que ele era chamado Zé do Alho. Zé do Alho. Todos ali na região conheciam ele. Por que Zé do Alho? Porque ele vendia alho. Ele vendia alho. Isso que eu soube. O senhor disse que pediu socorro. E o senhor ficou esperando a polícia, o socorro chegar no local? Eu fiquei esperando mais ou menos ali uns 40 minutos, quase que 1 hora, não vinha ninguém. Aí os vizinhos falavam que ele tinha corrido, esse cara que matou ele tinha corrido pro meio do mato. E eu com medo que ele já tinha me ameaçado eu também de morte, eu peguei e saí. Aí fui pra loja de tinta e fiquei lá na loja de tinta, velho. Até chegar o socorro. E o que o senhor fez depois disso? Depois disso eu conversei, eu voltei lá na loja, tentei conversar com a esposa dele. Tinha o telefone dela? Tinha. Aí eu tentei conversar com ela, só que daí tava um ali, eu fui pra casa e fiquei em casa. Aí, fiquei em casa, velho. O senhor foi até a polícia para relatar o que tinha visto? Sim. Mas foi depois que eles me intimaram, eu acho que quase uns 15 dias depois. Aí eu depois, foi quando eles prenderam ele, eu acho. Isso que é importante, de ser esclarecido. O senhor, na época, tinha um mandado de prisão. Sim. Tinha um mandado de prisão. Uhum. É possível dizer que o senhor fugiu dali, que o senhor tinha medo de ser preso? Não exatamente por medo de ser preso, mas sim por ele ter me ameaçado de morte, se ele poderia me matar, né? Eu não sabia, era só a tornozeleira que estava com problema, não era que eu tinha aprontado, que minha tornozeleira estava com problema. E por isso tinha saído. Eu estava de tornozeleira. Estava de tornozeleira. Uhum. E daí a polícia foi até o teu encontro. Isso. Aí a tornozeleira achou o senhor. Isso. Aí eu fui lá, prestei o depoimento, tudo certinho. E daí que foi preso. Aí que eles me falaram que quando houvesse uma audiência, eu seria chamado e era para me comparecer. O senhor já cumpriu a sua pena? Sim. Porque a última vez que o senhor foi visto, o senhor estava preso, né? Sim. Eu cumpri tá solto agora. toda a minha pena, sim. Ninguém lhe trouxe até aqui, o senhor veio... Não, eu vim de livre e espontânea vontade. O Cleiton, quando é ouvido lá na delegacia de polícia, ele diz assim que o senhor está mentindo, que a Pamela está mentindo, que vocês armaram para ele. Tem algum sentido isso, senhor? Para mim não faz sentido algum. O senhor mantém contato com a Pamela ou não? Sim, eu converso com ela. Conversa com ela até hoje? Estava conversando com ela, sim. Por qual razão o senhor ainda conversa com ela? Não, conversei com ela hoje. Sim. Tá, mas eu perdi o contato dela, sim, mas só que eu e ela não... Era a relação de um cliente, foi só se conhecemos lá naquela vez e eu não tenho nada contra ela, nem ela tem contra a minha pessoa.
Entendi, mas é isso que eu quero perguntar pro senhor. O senhor é amigo da Pâmela? O senhor Não. mantém contato com ela? Não Não, o mantei. senhor encontrou ela aqui Sim. antes e cumprimentou-a. Sim, isso. Ah. Mas o senhor não tem uma relação de amizade com ela? Não. De conversa por telefone? Não. Nada? Não, senhor, não. E antes tinha ou não? Também não. Não? Não. O senhor era o pintor e prestava Isso, serviço. pintor que estava prestando serviço. Na época ela estava grávida, o filho estava para nascer, eu estava fazendo a pintura, ia fazer o gesso do quarto do filho Na dela. época ela estava grávida do Wesley, o senhor sabe dizer ou não? Isso. É? Entendi. Fora o senhor ali, tinha mais alguém trabalhando na obra? Não, Só o senhor? somente. Mais ninguém? Não. Quando o senhor chegou ali no... Era um sobrado? Era uma casa? Como é que era? Sobrado. Era um sobrado. Era um sobrado. Ele tinha quantos? 2 pisos? 2 andares? Mais? 2 em cima e aberto. É a laje de cima e aberto. Uma laje em cima e aberto, entendi. Quando o senhor chegou ali na casa que o senhor conta que viu o Wesley agonizando, né? O portão estava aberto, estava fechado? O portão estava aberto. Aberto. Tinha algum sinal de arrombamento, alguma coisa? Não. O senhor disse que não viu os fatos, né? Não. Mas tem a notícia aqui nos autos de que havia sumido um celular ali. O senhor sabe dizer se esse celular estava lá, se não estava, o senhor não chegou a ver? Não, eu não cheguei a ver nada disso. O senhor conta também que saiu às 11 horas da obra para ir até uma loja de tinta, correto? Isso, loja da Carne. Aham. Que horas que o senhor voltou? Eu voltei aproximadamente 1 hora depois, eu acho. E daí, quando o senhor voltou, o senhor já viu a situação? Isso, ele estava na garagem agonizando. Ah, então o senhor saiu 11 horas, demorou mais... Hora, mas eu acho que era por esse horário. O senhor narrou aqui que foi às 11. Foi às 11 ou não? Exatamente, por esse horário. Entendi. Eu não me lembro certamente. Tá, então foi aproximadamente às 11, o senhor ficou mais ou menos 1 hora e daí voltou 1 hora depois, correto? Então, entre meio-dia e pouquinho ali, que o senhor viu ele agonizando. Mais ou menos esse horário. Entendi. Antes de o senhor trabalhar com o Wesley, o senhor conhecia ele ali da região ou não? Não. O senhor sabe me dizer como que ele era conhecido na região? Algum apelido, alguma coisa? Ah, Barão. Boa tarde, senhor Valdecir. Boa tarde. Eu me chamo Márcio, sou advogado de defesa. Gostaria que o senhor me explicasse quantos anos o senhor mora na região? Eu moro ali? Isso. Eu moro ali, agora vai fazer 2 anos. Antes dos fatos, o senhor não morava na região? Tava há 3 meses. Próximo da residência, longe da residência? Sim? Poderia explicar para nós? Como assim? Da residência à sua casa. Tá uns 700 metros. É bem próximo. Bem próximo. O senhor mora próximo de um rio? Ah? Mora próximo de um rio que passava atrás da casa do Wesley? Não. Mora na Rua da Graça, perto lá. Eu vou lhe explicar. Lá abaixo. O senhor morava próximo do rio Barigui? Isso. Sua passagem da sua casa passava próximo da casa do acusado aqui? Eu não sei aonde o acusado morava, senhor. Nunca soube. O senhor sabe me explicar ali que a gente teve acesso aos autos aqui, mas não conseguimos identificar direito. A hora que o senhor entrou ali no sobrado, o corpo, que o senhor disse que o corpo estava caído, ele estava caído como? Da garagem, assim, pra Tá, cima. Assim, só da garagem. tentar explicar para o senhor aqui a minha pergunta. O portão, digamos que o portão esteja aqui, tá? Sim. Isso. O corpo estava caído como se alguém tivesse atirado da garagem para dentro? Consegue me entender?
E o corpo estava deitado assim, com os pés pra rua, Os pés virados pra rua. virado pra rua, Isso. e ele deitado agonizando. Existindo um depoimento seu aqui, o senhor fala que ficou os seus ajudantes lá. Quem eram eles? Meus ajudantes, Isso. nesse dia não tinha meus ajudantes. Outra situação. O senhor falou que o acusado estava no andar de cima. Quando o senhor saiu. Sim, No andar de cima. sim. Confirma isso. Só mais um pouquinho. Calma. Falou que agora há pouco tempo aqui. Isso, Por tráfico de drogas. isso, em 2014, 2015, ó. E aí saiu a sua condenação e o senhor foi preso. Ficou 8 anos. Foi a condenação de 8 Isso. anos. Então ainda o senhor responde em liberdade. Está em regime aberto. Isso, já paguei minha pena. Sim. Pagou não, o senhor está em regime aberto. Isso. O senhor está indo no fórum assinar. Isso. Só uma última pergunta minha para encerrar aqui. O senhor usa crack? Eu fui usuário de crack. Vou passar a pergunta para minhas colegas aqui. Mais uma pergunta. Qual era a posição da escada ao corpo caído? Como assim? Digamos assim. A visão aqui, ó. Eu estou a porta está ali, Aham. o corpo está caído aqui. A escada era para cá, a escada era para cá. Ó, aqui estava o corpo, aqui entra na casa, vai aqui e a escada fica. Então, digamos que o corpo estava caído aqui e a escada era para o lado de cá. A escada vai para dentro da casa. A dentro da casa. Senhor Valdecir, o senhor sabe me dizer com que o senhor Wesley trabalhava? Não. O senhor relatou aqui que não conhecia o réu antes dos fatos, né? Conheceu ele naquele dia. Tá. Tem um depoimento de outra pessoa aqui que diz que o senhor relatou anteriormente para o senhor Wesley, que era o proprietário da obra, de que o réu ele ia na obra já e ele não trabalhava, que ele na obra fumava maconha, não fazia o serviço. O senhor sabe acerca desses fatos? Não, desconheço. O senhor desconhece. Mesmo que eu não conheço. O senhor nunca falou isso? Não. Então o senhor pode dizer que essa outra pessoa estaria mentindo? Sim. Uma última pergunta, então. O senhor viu o réu, o Clayton, atirando no Wesley? Não, hipótese alguma. Isso eu não vi. Só uma dúvida minha aqui. Qual era o carro que o Wesley tinha na época dos fatos? É um carro caro, barato? Era um Gol prata lá. Não era um Sonata? Não lembro a marca do carro, sei que era um prata. Tá ok. Tem mais perguntas? Sem mais perguntas, excelência. Uma questão dos jurados, alguma pergunta? Tranquilos? Vou pedir para o senhor aguardar um momentinho. Vamos querer que ele fique, né? Excelência, a gente gostaria que o Valdecir permanecesse aqui. Talvez a gente queira mais alguns esclarecimentos, por favor. Agora sim. Peço compreensão da senhora, porque precisamos apresentar, formular perguntas para bem compreender o que ocorreu e alcançar um julgamento justo. Então, respeitando o seu tempo, caso seja necessário, a senhora pode pedir uma pausa, algo assim, nós teremos que formular tais perguntas, tá? Feito esse esclarecimento, eu farei primeiro uma pergunta de caráter mais geral, né, para que a senhora nos explique, né, o que ocorreu na data em que o Wesley foi morto, né, no dia 5 de maio de 2021. A senhora pode explicar para nós, por gentileza? Naquele dia, a gente acordou e eu e o Wesley, a gente foi até a obra, a gente ia conversar com um pintor, um pintor extra que a gente tinha contratado para poder pintar a casa, e a gente ia escolher a tinta. E
chegando lá, o pintor já não estava lá e estava o acusado e mais uns 2 ajudantes, não sei quem é, e ali era próximo a manicure que eu ia fazer a unha. Então a gente ia passar ali antes, ia escolher a tinta e até a gente foi com o meu carro, a gente passou ali, chegamos ali, o pintor não estava. Aí estava o acusado, esses 2 rapazes, e nisso o meu marido ficou O conversando. acusado, no caso, o Cleiton. Sim, o Cleiton. Aí, A senhora consegue visualizá-lo aqui no plenário? é aquele ali? Ah, ele tá tão diferente. Não, na verdade, não se faz o reconhecimento dessa maneira, né? Se a senhora conhece ou não, a senhora indica o nome, o reconhecimento Sim, é individual. o Cleiton. Sim. Não sei. Entendi. Pode prosseguir, por favor. E no caso, meu marido ficou conversando com o Cleiton e eu fiquei ali esperando, né, para dar o horário ele me levar na manicure. E aí eles ficaram conversando, tal, e eu nem percebi nada sobre discussão, alguma coisa. Até meu marido estava muito tranquilo, assim, conversando com ele. E eu só virei pro meu marido e falei, olha, tá dando a hora, vamos ir? E ele falou, vamos. Daí ele falou para ele assim, eu vou lá levar a minha mulher na manicure e tal. Aí beleza, meu marido me levou. E eu sou uma pessoa muito ciumenta com relação, né, de esposo, namorado, essas coisas. E sempre quando meu marido saía de perto de mim, a gente ligava a localização. E eu falei para ele, liga a localização no teu celular para tinha, né, todo acesso. Isso pelo WhatsApp? Isso pelo WhatsApp. Ele ligava a localização, ele Isso, enviava em tempo pelo real, WhatsApp. e eu sabia onde ele estava. Tá, Que eu ia ficar 3 horas na manicure, né? certo. E aí, meu marido, ainda falei pro meu marido, não vai lá pro teu amigo, fica lá na obra me esperando, que depois a gente passa juntos lá no teu amigo, né? E daí, no caso, ele voltou pra obra, mas indo a minha manicure, o Wesley contou que mostrou uma arma para ele, falando que, na verdade, o pintor meio que rincha por serviço que o Cleiton não tinha feito muito bem, entendeu? Foi feita uma pintura sem passar massa corrida, sem fazer um acabamento. Então, a gente contratou um novo pintor e nisso, acho que, não sei se o Cleiton não gostou, ficou meio que um negócio chato. E o Wesley falou para mim que ele mostrou uma arma pro Wesley, falando que ele ia matar o pintor, que já tinha ameaçado o pintor. E só que o Wesley falou para mim, mas é um simulacro. Até perguntei para ele o que é um simulacro, porque eu nem sabia o que era. Ele disse, é uma arma de brinquedo. Eu acho que é, porque o cara não tem condição de ter uma arma, que não sei o quê. E daí eu até fiquei meio assim, tal, mas eu nem dei moral, porque não aconteceu briga. Um dia antes eles tinham discutido. Meu marido falou que não queria mais ele na obra, porque ele não lembro se ele não tinha concluído a obra. E eu sei que meu marido falou que não queria ele na obra. Para mim, o meu marido falou que ele já tinha pago todo o serviço para o Cleiton. E ele, do meu lado, discutindo com o Cleiton, esse um dia antes, falou para ele, olha, eu não quero mais que você vá, você devolve o dinheiro do restante, que eu já paguei para você terminar a obra, e tá tudo certo. Eu sei que eles discutiram, o Cleiton mesmo falou pro meu marido, você não me conhece, eu sou matador, você não sabe com quem você está falando. A senhora presenciou isso? Sim, eu estava dentro do carro com o meu marido, e foi uma discussão bem calorosa. Mas ele conversou com o Cleiton... Por telefone. Por telefone. Sim, foi Mas o meu você- marido que falou pra mim quando desligou. Ele falou, tá. nossa, você acredita que o Cleiton falou pra mim que ele é matador, que não sei o quê? Tá. Tipo, como, né? Porque a gente nunca imaginou, a gente não sabia que o Cleiton era foragido. Eu não sabia nada. Ia algumas vezes na casa do Cleiton pra chamar ele pra... Que o meu marido chamava ele, né? Pra falar alguma coisa sobre a obra. Eu 6 meses e falta, né? A gente queria que terminasse logo a obra. A senhora estava grávida na época de 6 meses do Wesley. Sim, do Wesley. Tá.
A senhora teve esse filho, Sim, filha? Meu filho, sim. Tá. E vocês iriam morar nessa casa que o Sim. Wesley estava construindo? Para terminar logo a obra. E daí, tipo, mas mesmo assim, mesmo tendo essa discussão um dia antes, né, a gente nunca imaginou, tanto que eu até falei para ele, fica me esperando lá na obra. Eu nunca não passou pela cabeça e pelo jeito nem do meu marido, para pensar, nossa, o Cleiton tá lá armado, ele vai me matar. Uhum. Então meu marido voltou para lá, né, e eu fiquei acompanhando a localização do meu marido e tal. E não sei se acreditam, eu sei que eu tava meio aflita aquele dia e, tipo, né, eu tava até falando, até, tipo, quase mandando pro meu marido, para ele vir logo me buscar. Daí a minha manicure ainda falou assim, espera eu começar a pintar, que daí você manda para ele vir, que daí dá 15 minutinhos, ele chega aqui, você tá pronto. Falei, então, beleza. Ainda falei para ele, ele estava mandando mensagem, eu não sei se ele estava nervoso também, se estava acontecendo alguma discussão. Dá para ver, ouvir uma pessoa gritando. Ele estava bêbado, todo... Era ele. Uhum. E daí eu peguei e mandei para ele assim, depois de passar ele pedindo, amor, manda a localização. E eu falei, amor, espera 15 minutinhos, eu já mando a localização, você sai daí. Espera 15 minutinhos, você sai daí. E daí, quando esses 15 minutinhos, quando começou a pintar, que eu peguei, mandei para ele assim, pode vir. Aí, tipo, chegou, esse amor pode vir, o azulzinho, como se ele... Só que daí depois me mandando mensagem, amor, né? Porque eu estava parado. E daí a mensagem chegava, mas ele não visualizava. E aí eu fiquei acompanhando, né? Daí eu comecei a ficar nervosa. Minha manicure falou, não, mas isso acontece. Eu falei, não, com meu marido isso não acontece. Porque eu sou ciumenta e ele não ia me deixar sem me responder. E daí eu já comecei a ficar nervosa, comecei a chorar. E daí eu vi que comecei, tipo, fiquei olhando. Aí, pela localização, como se ele tivesse da obra, tivesse dado a volta na quadra e tivesse, tipo, parado na rua do pedreiro, do Cleiton. Aí eu fiquei pensando, gente, mas o que ele foi fazer lá? Só um pouquinho, como é que a senhora, isso é importante, como é que a senhora sabe onde era a rua do Cleiton? A senhora... Porque eu já fui várias vezes com meu marido lá porque a obra estava parada há um tempo, e daí a gente foi lá para falar para o Cleiton para ele voltar a obra, porque faltava alguns materiais, e daí, tipo, as coisas que faltavam a gente ia lá e comprava, então eu ia lá no Cleiton, e, né, junto com ele, e por isso que eu sabia que ele estava na rua do Cleiton. Tá. E daí eu achei estranho, mas eu fiquei, tipo, né, fiquei nervosa, e aí falei pra minha amiga. Então, aí eu pedi um Uber, daí eu fiquei pensando, será que eu vou pra obra? Porque ele tá com o meu carro, tá com a chave do meu apartamento, né, que era alugado. E aí eu tava muito nervosa, pedi pro motorista parar no posto, comprei um cigarro e voltei andando. Né, pensando, nossa, eu vou brigar com ele, né? E daí, quando eu tô chegando perto, assim, que eu vejo meu carro na frente da obra, parado, daí eu fiquei pensando, nossa, mas o que ele tá fazendo ali? Daí, chegando mais perto, eu vi que tinha uma muvuca e um andarilho, um cara de rua, assim, passou, falando pra uma moça, assim, tem que chamar a polícia. Daí, meu coração já estava acelerado. Daí ele falou, que mataram o cara de Sobrado. Daí eu já saí correndo. Daí no que eu cheguei lá na obra, eles fecharam o portão para parar de entrar gente. E o meu marido estava jogado no chão, já todo ensanguentado. E foi isso que aconteceu. E daí ainda não tinha polícia nenhuma, não tinha SAMU, não tinha ninguém. Daí eu estava muito nervosa. Daí eu peguei o telefone e tentei ligar para a polícia. Daí dei para outra pessoa falar, e daí eu levantei a blusa dele, assim, eu vi que tinha marca de tiro,
eu tava muito nervosa, não conseguia visualizar direito, assim, mas eu vi que foi disso, né? Daí, no que a polícia chegou, a primeira coisa que eu falei, eu já sei quem foi. Foi o Cleiton, foi o pedreiro que estava aqui, e eu falei, vamos ali que eu vou levar vocês na casa dele. E daí eles foram falar, até chegar, viu? Levou horas, e aí a polícia guiando ele. E por que a senhora falou que foi o Cleiton ali na ocasião? Porque o Cleiton, ele estava armado. Ele era o único que estava armado. Meu marido não tinha briga com ninguém. Uhum. E a senhora e o celular da senhora estava marcando que o seu marido estava lá na casa do Cleiton. Então, a última localização ficou no início da rua do Cleiton. Tá. E Até, daí, tipo, se puder, juntou isso com... só para analisar essa informação que a senhora está mencionando, eu peço a gentileza de colocar ali para nós no telão o evento 68.6. É um vídeo. Pode pôr desde o início ali, Fran. Esse é o celular da senhora? Esse vídeo foi feito lá na delegacia de polícia? Esse é o contato da senhora com o Wesley? A senhora lembra como é que a senhora chamava ele no celular? Qual era o nome que colocava para ele? Não lembro. Amor? Consta aqui, meu amor. Sim. E ali a localização. Sim, ficou a última localização onde acabou registrado ali. Tá. E a senhora, quando foi à delegacia, exibiu isso? Oi? A senhora, quando foi à delegacia, exibiu esse vídeo, a senhora exibindo ali na delegacia? Mostrei quando a polícia chegou, também mostrei. É na rua dele. Isso. A polícia viu, constatou que estava no meu celular e na rua. E aí perguntamos para os vizinhos se realmente o Cleiton morava ali. O vizinho da frente confirmou que era o Cleiton que morava ali, que era um vendedor de alho, alguma coisa assim. Quando a polícia foi ao local, no momento lá que seu marido estava morto na obra, a senhora foi com a polícia até a casa do Cleiton? Isso, eu esperei a polícia civil chegar e daí quando a civil chegou, a gente foi até a casa do Cleiton. Chegando lá, eles perguntaram para os vizinhos para confirmar se era ele que morava, porque bateram nas palmas, não tinha ninguém. Eu até falei, é estranho, porque sempre quando a gente vem aqui tem muita criança, tem muita gente. E aí eles pegaram, entraram na casa, não tinha ninguém, notaram que no caso aconteceu uma fuga, levaram, né, tipo, meio que na correria as coisas, e nisso encontraram o documento da mulher dele, né, a identidade. Aí constataram realmente que é ali que eles moravam. Tá. Uhum. Se puder colocar ali o evento 68.1. Por favor, Fran. Essa é a imagem do aparelho do seu telefone celular? Sim. Tá. Pode seguir, 68.2. Também? Sim. Tá, 68.3. Esse é o contato do seu marido? Sim. Tá. 68.4. Essas eram as mensagens que a senhora trocou com ele no dia? Sim, um dia antes dele eu comprei o spray, ele gostava de usar um cabelo aliviado. Tá. Esse é o evento 68.4, então 68.5, que é o que falta. Ok. Bem, a senhora sabe, além de pedreiro, alguma outra atividade do Cleiton que ele fazia na época? Não. Certo. A senhora não sabe se ele vendia alho? Ah, sim. Aí depois eu soube que ele era vendedor de alho também. A senhora soube depois? Sim, O vizinho ali falou que eles vendiam alho e daí a polícia achou realmente alho na casa dele. Tá.
Aqui no depoimento da senhora, na delegacia de polícia, deixa eu ver aqui, no evento 1.4, só pedir para a senhora reconhecer a sua assinatura. Espere um momento, vai ser colocado ali. Pode baixar. Ali embaixo, ao lado da palavra declarante, tem uma assinatura. É sua? Sim. Tá. Há menção nesse depoimento sobre uma situação de que o Cleiton ficava na obra fumando maconha e que isso teria irritado o Wesley. Isso aconteceu? A senhora pode explicar para nós? Assim, tipo, ele fumando. Eles quem? Tinha alguém, algum ajudante, eu nunca ficava, não sabia o nome. Provavelmente o Cleiton levava, sempre é o pedreiro que leva o ajudante. Uhum. E já vi fumando maconha e a obra, tipo, não estava andando, por isso. Tá. O meu marido... Certo. A obra não andava. Sim. Tá. E o Wesley sabia dessa informação, que o Cleiton fumava maconha na obra em vez de trabalhar? Sim. Tá. Essa informação a senhora obteve com o pintor, com o Valdecir ou não? Então, acho que o Valdecir comentou com o meu marido, e daí o meu marido passou pro Cleiton, e daí o Cleiton disse que ficou tipo, bravo com o pintor, né? Por O isso Valdecir teria falado pro Cleiton, o Não, Valdecir teria falado pro Wesley que o Cleiton fumava tava maconha na fumando obra. maconha, não estava trabalhando, tal direito, Tá. e daí o meu marido passou isso pro Cleiton, aí por isso que o Cleiton, né, a gente imaginou que o Cleiton estava, tipo, nervoso com o Valdecir, e por isso ele esteve na obra, Sim. porque falou que ele não estava trabalhando direito, estava fumando maconha. Tá. Isso foi um pouco antes do Cleiton ter sido morto. Do Wesley ter sim. sido morto. Acho que 1 ou 2 dias antes. Tá. Então, nesse ponto, doutor Daniel, eu vou pedir posteriormente a cariação juntamente com a testemunha Valdecir, porque ele negou esse fato quando inquirido pela defesa e que ele teria relatado essa informação para o Cleiton. Acho que é importante haver esse esclarecimento. A informação precisa é o seguinte, o que a Pâmela nos relatou é que o Valdecir, dias antes da morte do Wesley, havia falado para o Wesley que o Cleiton fumava maconha na obra. É isso, né? Sim. E o Valdecir relatou no seu depoimento agora há pouco que ele não relatou essa informação para ninguém, né? E isso já tinha sido levantado isso no processo anteriormente. Então há uma contradição entre Valdecir e a Pâmela sobre este ponto específico. Isso tem a ver com o homicídio em si. Tem a ver porque me parece muito bem que a defesa vai explorar isso para dizer que a Pâmela está mentindo. A defesa perguntou expressamente para o Valdecir que se alguém tivesse falado isso, se essa pessoa estava mentindo. E o Valdecir disse que sim, então a defesa certamente vai dizer que o depoimento da Pâmela, que é crucial para esse processo, é um depoimento mentiroso. Portanto, esclarecer esse ponto é muito importante. Esse ponto não tem a ver com homicídio, se fumava Tem. ou não fumava maconha. Só para entender. Tem, excelência, porque a motivação, inclusive, é pelo fato o Cleiton ter sido dispensado da obra, porque não a executava. E ele não pagou a obra para o Cleiton integralmente. Essa é a motivação, a qualificadora do motivo torpe. E ele foi demissionado da obra por causa dessa situação. Sim, Tá bom? motivação torpe aqui. Tá, então me parece muito importante isso, excelência. Tá, obrigado. O depoimento. Sim. Só estou destacando agora porque foi nesse momento que foi falado isso. Então, retomando, senhora Pâmela, assim, só para explicar o que aconteceu, houve uma contradição entre a senhora e o senhor Valdecir, isso vai ter que ser esclarecido, e como já lhe adiantei, muito possivelmente a defesa alegará que a senhora está mentindo aqui sobre tudo. Isso Então, com certeza aconteceu, porque por isso eles tiveram essa briga. Ele também ameaçou o pintor. Não foi Tá. à toa que ele ameaçou o pintor. Ele achou Certo. que o pintor estava tirando o serviço dele
né? E no caso, né, o pintor só passou pra gente, né, o que estava acontecendo ali. Uhum. E realmente não estava andando a obra. E Tá. realmente ele fumava maconha. Eu já vi. A senhora tinha visto Sim, isso? eu já vi, já presenciei. Tá. Bem, a senhora relatou, então, eu acredito na senhora. Eu acredito na senhora. Eu estou só alertando da importância da senhora, né, como tem sido no processo, muito fiel aos autos, permanecer assim, fiel aos fatos. Eu pergunto para a senhora disse que foi com a polícia até a casa do Cleiton. E lá não foi encontrado o Cleiton. Não. Tá. A senhora disse daí, durante esse depoimento agora, como também já havia falado anteriormente, que a senhora não sabia na época que o Cleiton era foragido da justiça. Não, eu descobri no dia seguinte que a gente foi na delegacia e o rapaz falou que ele já era foragido desde 2015. Ah, tá. Lá na delegacia, então quando a senhora prestou seu depoimento na delegacia, Eu o policial tive que que lhe atendeu lá reconhecer a informou foto que ele era foragido desde 2015. Isso, aham. Uhum. O celular do Wesley não foi encontrado. Não. Eu, quando cheguei, eu encostei nele para ver o que eu fui procurar a chave do meu carro e no bolso dele só tinha a chave do meu carro, não estava o celular. Até porque o celular eu vi que estava em outro lugar, né? Sim. Uhum. Se puder colocar no evento 1.5, por favor, Franciele. Esse é um auto de reconhecimento que foi feito na delegacia. Pode baixar, por gentileza? Ali há a sua assinatura. Sim. A senhora reconhece como sua assinatura. Uhum. Se puder colocar ali no interrogatório do evento 22.2, tem um trecho que eu gostaria de exibir. No 22.2, Franciele, 12 minutos e 27 a 13 minutos e 36. Só um pouquinho. Esse é o interrogatório do Cleiton lá na delegacia de polícia. Tá? Eu vou colocar um trecho aqui e vou fazer uma pergunta sobre ele para a senhora. 12 minutos e 27 a 13 minutos e 36. No começo da obra, o Wesley estava com outra mulher, que até na audiência, essa mulher nós vamos chamar ela para ir depor, que eu fiz a obra inteira. O Wesley com essa outra mulher nunca nós discutimos, nenhuma vez na vida. Entendeu? E agora essa Pamela aí, essa doutora Pamela aí, que eu mal conheço, via umas 4, 5 vezes na obra, que ela tinha acabado de ficar com ele, entendeu, senhor? Vem inventando essas calúnias. Eu não sei a procedência das calúnias dela, se ela está envolvida com o pintor no homicídio, ou ela tá querendo me foder. Porque o pintor falou pra ela que foi eu. Corretíssimo? Mas o cara que deu os tiros no Wesley trabalhava com o pintor. Que eu já vi trabalhando com o pintor. Corretíssimo? Então quem me diz que os dois não estão tudo envolvidos contra mim? Ou se o pintor não convenceu ela que foi eu e ela tá acreditando no pintor? Isso que eu não estou entendendo. Se ela tá envolvida ou se ela está acreditando no pintor. Isso que eu não A 13h36, entender na tá? minha cabeça até agora. Esses foram os fatos que a Pamela presenciou. Então, e o que o seu Wesley havia dito para ela que o senhor estaria Aí lá, ela ele não... Bem, então como... Pode acender a luz, por gentileza? Como a senhora ouviu ali, ele fala que
ele fala que ele é inocente e que ele diz, olha, eu não sei, será que a Pamela tem alguma relação, se organizou juntamente com o Valdecir para imputar o fato a mim, algo assim. A senhora conhece o Valdecir desde quando? Eu conheci o Valdecir através do meu marido. Alguém indicou o Valdecir para pintar a casa dele e ele pegou o contato e contratou. Certo. E a senhora mantém contato com o Valdecir? Não. Tem alguma relação com o Valdecir? Não, uma vez eu fiz um Pix pagando o Valdecir e por isso eu tinha o nome do Valdecir e por isso eu passei para a polícia. Somente isso. Eu nunca conheci, nunca nem mantive contato, nem sabia que ele foi preso ali na sala. Ele comentou comigo que foi preso. Nenhum. Não, eu tive um filho do meu marido. Eu sou pai, eu sou mãe do meu filho. Eu não ganhei nada com isso. O sobrado que ele estava fazendo, a ex dele, que ficou com todo o sobrado. Entendeu? Eu não tenho por que eu iria matar. Eu amava o Wesley, ele era o amor da minha vida. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Isso também é importante, inclusive, de se colocar. Eu faço essas perguntas porque, possivelmente, como já foi antecipado aqui, vão acusar que a senhora está mentindo. Sim, e eu não gostava mesmo dele. Se ele falou que ele não tinha encrenca nenhuma com Wesley, eu também não vi ele ter encrenca nenhuma com Wesley, mas eu sempre fui chata. Eu sou caprichosa com as minhas coisas. E eu via que não estava sendo feito direito. Eu via que o piso não foi colocado direito. Por isso eu falei para contratar um outro pintor. A gente resolveu gastar mais para ficar mais bonita a casa. Porque eu queria que ficasse legal, que ficasse bonito, entendeu? Eu sou muito diferente da ex dele mesmo. Então, assim, isso é verdade. Mas eu nunca falei com o Valdecir. E jamais, eu não ganhei nada com a morte do meu marido. Na verdade, eu só perdi. A casa que a senhora ia morar com o Wesley não ficou para a senhora, então? Não, porque quando ele comprou o terreno, ele colocou no nome da ex dele. Mas foi ele que pagou o terreno, foi ele que pagou a construção, foi ele. E ela resolveu entrar na casa, ela estava morando de favor na casa da família do primeiro marido dela, que também morreu, e daí só que eu pagava aluguel. E eu também precisava da casa, e ela resolveu não dividir, não vender a casa. E ela está morando onde o Wesley morreu, com a filha dele. E eu, com o meu filho, tive que voltar para a casa da minha avó, em Santa Catarina, para poder parar de pagar aluguel. Também precisava e só me ferrei, entendeu? E o filho, qual é o nome do filho que a senhora teve com Wesley? Eu coloquei o nome do Wesley. Wesley. E o pequeno Wesley, ele recebe alguma pensão, alguma... De ninguém, nada. Não, o Wesley pai não ele não trabalhava fichado e a mãe dele já cuida de dois, três filhos de um outro filho dela. Então, assim, eu não entrei na justiça para tentar pedir, né? Porque ela nem sabe ler, então ela é uma pessoa, né, mais do interior. Então, não quis colocar mais isso nas costas dela. Então tudo entendi. do filho eu tenho que trabalhar, eu que dou tudo para ele. A senhora é responsável exclusivamente pelo filho. Assim, a irmã do Wesley, quando foi ouvida na outra fase em juízo, ela disse que ia apresentar um dossiê através dos advogados contra o Wesley, mostrando que ele era uma pessoa que era traficante, que devia para muita gente. A irmã do Wesley. Né? Isso não foi em nenhum momento comprovado no processo. A irmã do Wesley? A irmã do Clayton, desculpe. A irmã do Clayton disse que traria provas de que o Wesley era traficante, que o Wesley devia para um monte de gente, e isso jamais foi trazido ao processo, nenhuma prova nesse sentido, né? Nós, inclusive, pesquisamos os antecedentes criminais do Wesley, não há nada nesse sentido. Mas eu pergunto para a senhora, porque isso pode ser aventado durante os debates aqui, a senhora foi casada com o Wesley, tem um filho dele, que a senhora cria sozinha.
o que o Wesley fazia da vida, como que era a atividade dele. Então, ele repassava carros, né? Era o que eu sabia. E a gente tava há pouco tempo junto, na verdade. E era só isso. Tanto que ele não ficou dinheiro nenhum. Ele não estava trabalhando. E ele nunca vendeu droga, nunca. E ele não tinha problema com ninguém, não devia pra ninguém. Tanto que quando a gente saía, se alguém quisesse matar ele, se alguém quisesse fazer alguma coisa, teria pego na rua em algum momento. Sim. Ele andava armado? Tinha arma de fogo com ele? Tinha algo assim? Costumava, não, né? Meu marido não tinha arma. Não tinha arma de fogo. Tá. E ele costumava, assim como ele relatou para a senhora, né, que teve essa discussão com o Cleiton, né? Ele falou para a senhora, olha, né, o Cleiton disse que era matador, etc. Logo que ele desligou o telefone, ele falou isso para a senhora. Então, suponho eu que ele relatava, se houvesse algum tipo de discussão, ele sofria cobranças rotineiras, assim, de dinheiro, de dívidas que ele tinha, até porque ele estava construindo, algo assim? Não. Não tinha? Não. Ele tinha o apelido de Barão? Tinha. Tá. E isso tem alguma coisa a ver que ele praticava tráfico de droga? Por que ele tinha esse apelido de Barão? Não. Pior que eu não lembro por que ele tinha esse apelido de Barão. Não lembro. Uhum. Ele tinha muitos aparelhos de telefone celular? Não, ele só tinha aquele. Só tinha um. Tá. Uhum. A senhora disse que ele trabalhava com venda e compra de carros. Sim, Ele costumava, então, andar com os carros que ele tinha para vender, algo assim? Não, fazia muito tempo que ele não estava mais trabalhando com nada. Tanto que ele estava morando no meu apartamento, né, que era alugado. E por isso que a gente precisava sair logo do apartamento para se mudar para casa, porque a gente já não tinha mais condição de pagar aluguel. Tá. Uhum. E o último dinheiro que a gente estava investindo para terminar logo a casa ali. Tá. Uhum. Excelência. Então, só apenas com a ressalva ali da questão da cariação, né, já mencionada, o Ministério Público agradece o depoimento da senhora, a coragem, a disposição de vir aqui a juízo para prestar seu depoimento e devolvo a palavra ao doutor Daniel. Passa a palavra da defesa. Obrigada, excelência. Pamela, eu me chamo Tarine, eu sou advogada de defesa. Eu vou lhe fazer algumas perguntas para a gente tentar esclarecer melhor aqui os fatos, tá? Fique à vontade, se você sentir, né, mal, pode parar um pouco, beber uma água, mas só para a gente tentar entender aqui a dinâmica dos fatos. Quantas pessoas mais ou menos trabalhavam ali na obra, você sabe me dizer? Na obra, o contratado ali era o Cleiton e depois a gente contratou o pintor, né, para fazer a nova pintura. O pintor trouxe, que eu me lembro, né, tinha uns 2 ajudantes, ele queria terminar logo. E o Cleiton, algumas vezes eu vi um ajudante lá, mas não sei quem é. Entendi. Eles chegaram a trabalhar juntos, né, ao mesmo tempo, o Cleiton e o Valdeci? Sim. Trabalharam juntos, eles se conheciam, então? Os últimos dias da vida do Wesley foi quando, acho que fazia uma semana que tinha contratado o Valdeci e ele estava pintando ali. Ah, então eles trabalhavam juntos e se conheciam ali por conta da obra, o Valdeci e o Cleiton. Sim, eu acho que eles se conheceram por conta da obra. Entendi. Há quanto tempo, mais ou menos, a casa estava sendo construída? Olha, eu estava com o Wesley... Estava de 6 meses. Eu estava com ele mais ou menos uns 9 meses. Eu acho que já devia estar uns 2 anos, não sei. Eu não sei, eu não estava com ele, não consigo te dizer. A senhora me corrija se eu estiver errada. A senhora comentou ali que, né, por fim, o Valdeci não estava... o Wesley não estava trabalhando, ele estava... O Cleiton. O Cleiton. O Wesley estava trabalhando com a questão dos carros, isso?
Eu não vi ele trabalhando com o carro. Não, o Wesley. Sim, ele não tava mais com nada. Ah, ele não estava mais com nada, o Wesley, naquele momento. Não. Ele tinha algum tipo de atividade laboral que para ele se Não, ele não sustentar? tava mais pegando mais nada. Ele não estava trabalhando com mais nada. Ah, A gente só tinha um pouco de dinheiro e era nisso que ele estava comprando os materiais pra gente poder se mudar. entendi. E os valores para a construção da obra, era um dinheiro que ele tinha guardado? Não era fruto do trabalho? Sim, aham. Só se- O único carro que tinha era o dele mesmo, né? Senhora Pamela, na data dos fatos, a senhora estava trabalhando? Não. Não está. A senhora comentou que o Valdecir, ele foi... Mas eu tinha um dinheiro guardado também. Aham. A senhora comentou que o Valdecir, ele foi indicado. Ele foi indicado, ele apareceu na obra, como é que foi essa situação? O Valdecir, pintor, aham. na verdade, o meu marido falou com um amigo dele e acho que esse Valdecir pintou também algum imóvel desse amigo dele. Uhum. E daí foi, né, que pegou o contato dele e chamou para pintar lá. Fez Entendi. um orçamento com ele e a gente contratou. Em algum momento foi ele chegou a se oferecer para pintar, Não, não ou foi. chegou a oferecer serviço? Não, eu não sei com quem ele pegou o contato. Lembro que foi com um amigo dele. Aham. Não Então foi ele nada. nunca apareceu na sua residência, ali no sobrado, bateu ali na porta e falou assim, olha, eu sou pintor, vocês estão precisando de algum serviço, alguma nunca. coisa? Essa situação nunca aconteceu? Não. Entendi. A senhora sabe me informar qual que é o nome da ex-companheira do Wesley que acabou ficando com a casa? Ah, Com o sobrado? eu tô vendo. Quer que eu te informe? Isso, se você sabe. Por favor. Daniele. Daniele, entendi. Eu tô com uma outra dúvida também a respeito do seu telefone, né? A senhora comentou ali da localização. É o mesmo telefone, se quiser ver a localização. Não tem necessidade. A senhora apresentou esse celular imediatamente na delegacia ou levou ele algum tempo depois? Eu levei no dia seguinte e depois eles pediram para mim retornar para remostrar a prova, se eu ainda tinha. E eu A senhora sabe remostrei. me dizer mais ou menos quanto tempo depois foi isso? Se foi meses depois? Não foi meses depois. Não lembro. Entendi. Não lembro, não sei se foi depois que ele foi preso, eu não lembro. Senhora Pamela, esse casamento anterior que o senhor Wesley teve com a senhora Daniele, a senhora sabe dizer quanto tempo que durou? Olha, que eu saiba, né? Sei por me contarem, eles iam, voltavam. A menina que estava filha deles tinha acho que 2 anos. E atualmente na casa mora a Daniele com a filha dela, com a filha que foi filha do Wesley. Eu nunca mais passei lá na frente, porque eu não quero nem olhar, mas ela que ficou morando na casa. Ela se mudou para casa e tudo mais. A época que ela ficou com a casa, vocês duas chegaram a ter alguma disputa judicial pela casa? Não. A senhora tem alguma informação se a filha do Wesley com a senhora Daniele recebe algum tipo de pensão ou algum tipo de benefício em função da morte do Wesley? Acredito que não. Tá. Então vamos voltar aqui agora no dia dos fatos. A senhora comentou ali que chegou até o local, né? Viu um andarilho passando, ele informou que havia alguém que havia sido estaria morta, né? E a senhora disse que em seu depoimento na delegacia, a senhora falou que chacoalhou ali os portões e pediu para alguém abrir. A senhora, quem que foi que abriu esse portão? Tinha muita gente lá dentro. Uma mulher abriu, ela falou, calma, eu vou abrir para você. Eu fechei para pararem de entrar aqui. Mas já tinha Então várias pessoas já tinham adentrado no local do crime. acho que já tinha ali umas 5 pessoas. E aí, muito ali fora olhando. E a senhora reconhece alguma daquelas pessoas que estava lá dentro? Ninguém. Não sabe que são pessoas da rua? Acho que deve ser vizinhos. E essas pessoas chegaram a encostar, a trocar os objetos ali de lugar? Ninguém encostar encostou. A única coisa que fizeram foi me ajudar, porque eu peguei o telefone, eu vi que a polícia não estava ali, eu disquei
190 e eu, quando atenderam, eu não conseguia falar. Então, eu só dei o telefone para alguém, nem viu o que fizeram com o meu telefone, e depois eu peguei de volta e falaram com a polícia. Mas não reconheço ninguém, e ninguém nem encostou nele. A única pessoa que encostou fui eu, que encostei nele, eu senti que ele estava quente, levantei a blusa dele. Entendi. E efetivamente, a senhora viu alguém atirando no Wesley? Não, quando eu cheguei ele já estava morto? Sim. Entendi. A senhora viu alguém pegando o celular dele, levando para algum lugar? Não. Assim, qual foi o último momento, mais ou menos, o horário que a senhora teve o último contato com seu esposo? Foi o momento que ele me deixou na frente da casa da manicure e ele voltou pro... Mais ou menos o horário, a senhora sabe que a senhora teve contato, inclusive, ali pelo celular, que ele respondeu suas mensagens. Vou olhar na conversa aqui com ele, pra falar o horário. Deve ter sido a localização. Acho que... 58. Acho que 1h58, então, foi quando começou a localização. Não sei. Sei que foi depois do almoço. Eu cheguei a almoçar com meu marido. E depois a gente passou na obra. Foi quando eles conversaram na obra. E depois eu falei que eu tinha que ir. E aí meu marido me deixou na manicure e voltou para a obra. Boa tarde, senhora Pâmela, tudo bem? Meu nome é Márcio, sou advogado de defesa aqui. A senhora acabou de falar que a localização tinha iniciado, mas lá na movimentação 69.2, poderia colocar nos autos, por favor? e 58 ali, sim. Nessa posição aqui está indicando que ela terminou a localização. A senhora poderia me dizer, assim, a distância que é da sua casa até a manicure? Ali, ela terminou, tá dizendo a localização, mas quando a mensagem... Senhora Pâmela, por favor. começa, Por favor, senhora Pâmela. Eu só se perguntei outra pergunta. Ok. Gostaria de saber da senhora qual é a distância da casa até a... Até a manicure? Isso, Acho que dá 10 minutos. 10 minutos. 15 minutos. E a senhora falou que não foi direto para a sua casa. A senhora foi para um posto de gasolina comprar um cigarro. Posto que é perto da obra, comprei um cigarro e voltei andando. Voltou andando, certo. Gostaria que colocasse para mim também, por favor, na movimentação. Fotos da casa. Cento e 2.3, por favor. A senhora pode me dizer, essa aqui estavam, qual local? A gente estava no Caixadaço. Caixadaço? Isso Sim. fica onde? Porto Belo. Porto Belo. Foi 13 de setembro? Lembra? 13 de setembro? Na Não verdade, lembro aqui para direito. mim está marcado 2 de novembro de 2022. Foi essa data? Acho que foi. Não sei a data certa, mas eu sei que pode ter sido perto de um feriado, acho. Devolver a pergunta para você. Tenho só mais um questionamento. O Wesley, ele era natural aqui do Paraná, de Curitiba, ou ele era de outro estado? Ortigueira. Nasceu em Ortigueira, mas morava aqui já estava há um tempo, pelo que ele me disse. Já estava há um tempo. A senhora sabe me dizer por que o DDD do telefone dele era 15? Porque eu, antes de começar a namorar com ele, ser casada com ele, eu era garota de programa. E por isso eu estava trabalhando em Sorocaba. E ele estava comigo em Sorocaba e ele comprou um chip lá. Por isso o DDD dele é 15. Pode olhar aí que em Sorocaba o DDD é 15.
Entendi. Tem mais uma Por pergunta? isso que eu também tinha o dinheiro guardado, porque eu trabalhava antes com isso. E depois que eu, que eu conheci ele, eu coloquei o silicone e não estava trabalhando. E logo depois, tipo, de 3 meses que eu conheci ele, eu engravidei. E aí eu parei de trabalhar. A senhora tinha conhecimento que o Wesley tinha sido preso por estelionato antes de lhe conhecer? Ele comentou comigo, mas falou que foi. Só sim ou não? Sim, é. Uma pergunta. Excelência, obrigado pela palavra. Devolver uma palavra. Uma questão pelo Conselho de Sentença. Eu consulto, na verdade, é um requerimento do Ministério Público para eventual acariação, já foi deferido pelo juiz. Um testemunho que ele está na própria separada. Eu vejo que a senhora não está grávida, né? Perfeito? Para que a gente possa liberar ela o quanto antes. Mas aí segurar o que seja mais importante, né? Fazer, Fabrício. É necessário uma explicação inicial ao Conselho de Sentença sobre o que se trata da acariação. Na verdade, o Código de Processo Penal, ele trata esse assunto dizendo que quando duas pessoas, seja acusado, testemunha, vítima, testemunha e acusado, quando há um depoimento divergente sobre um ponto que é considerado importante para o processo, um fato ou uma circunstância importante do processo, é possível que o juiz, a requerimento, obviamente, tanto da defesa quanto do Ministério Público, realize um procedimento de acariação, que é o se trazer duas testemunhas, duas pessoas, de modo geral, para que expliquem melhor o ponto de divergência entre elas. Essa é a finalidade, numa outra questão a não ser isso, para que vocês possam melhor entender eventual divergência que seja importante, né? Nesse caso, o promotor justificou a importância da acariação que está atrelada a descrição de uma qualificadora. Então, com a concordância das partes, eu realizo agora. Esse ato seria realizado só ao final das inquirições. Mas assim a gente já consegue liberar a senhora Pamela, né, para que possa retornar também às suas atividades. Bom, o Valdecir, há uma questão peculiar de um ponto divergente do seu depoimento com a senhora Pamela. O ponto de divergência suscitado aqui pelo Ministério Público diz respeito, na verdade, se dias antes do fato acontecer, se o senhor teria dito, né, que Cleiton havia fumado maconha na obra. Esse é o ponto de divergência. Quando o senhor foi inquirido, e por gentileza me corrija se eu estiver enganado, o senhor disse que não havia falado nada sobre o uso de maconha do Cleiton, por parte do Cleiton. E a senhora Pamela nos informou que sim, houve essa advertência quanto à possibilidade, né, de Cleiton estar fazendo uso de drogas, nesse caso maconha, na obra. O senhor gostaria de explicar um pouquinho melhor isso? O senhor se recorda dessa situação? O senhor disse ou não disse? Não me recordo dessa situação aí. Mesmo porque eu não vi ele na obra anteriormente. Vamos chegar. O senhor nunca viu, vou dividir a pergunta em dois momentos, o senhor nunca viu Cleiton fazer uso de droga na obra? Não. Não? Não vi. Cleiton disse para o senhor que faria uso de droga na obra? Também não. Então, em nenhum momento o senhor informou a terceiros esse fato de Cleiton fazer ou não uso, porque o senhor desconhecia. Isso. Nunca presenciou. Não. Tá. Senhora Pamela, a senhora mantém esta versão da senhora, que dias antes o senhor Valdecir havia dito que Cleiton fumava maconha? Quem me falou foi o meu marido, que acho que ele tinha comentado
E o Cleiton ficava na obra sem fazer nada, só ficava fumando maconha. Tá. E o seu marido disse isso, essa informação teria vindo do Valdecir? Sim, aham. Tá, Eu achei então- até que por isso que eles tinham, né, que o Cleiton tava com raiva do Valdecir, porque acho que meu marido também tinha passado isso pro Cleiton. É que são duas circunstâncias. Uma coisa é a obra não ter seguimento, porque a pessoa ser, vamos chamar assim, preguiçosa, né? Que esse fato pode ou não estar atrelado ao uso de maconha. Ou não trabalho porque não gosto, ou não trabalho porque estou fumando maconha. Não, meu marido, acho que, né, hoje em dia, acho que ele não tinha problema com isso se ele fizesse o trabalho dele. O problema era que ele não estava trabalhando direito. Tá. Então, na verdade, a senhora nunca ouviu do próprio Valdecir que Cleiton fazia uso de droga. Não, do próprio Valdecir não, mas eu já vi o Cleiton lá fumando. Ah, a senhora já viu isso? Já, Bom, eu acho que... eu visitava muito a obra. Bom, então a senhora chegou a ver ele fazendo uso de droga. E sentindo cheiro também. Via as duas, Sim, as cheiro duas muito situações. Forte, eu conheço, eu sei, sim. E o senhor que trabalhava com ele nunca viu isso? No momento quando eu estava trabalhando lá, o Cleiton não estava mais trabalhando na obra. Ah, foram momentos diversos. Isso. Tá certo. Bom, a qualificadora aqui, que será objeto de discussão no decorrer dos debates, está assim descrita, né? Que o motivo torpe havia visto que o denunciado Cleiton teria, em tese, matado Wesley em razão do desentendimento banal ocorrido entre eles, isso porque Cleiton prestava serviço como pedreiro para Wesley, porém a vítima estava insatisfeita com a morosidade do trabalho, bem como com o comportamento do denunciado que costumava fazer uso de substância entorpecente, maconha. Na verdade, a motivação torpe seria uma dupla motivação, seja pela questão da morosidade, seja também somado ao uso de maconha. Essa questão, o Conselho de Sentença, que será objeto de debates na sequência, efetivamente, não digo que é uma divergência, porque agora talvez tenha sido melhor explicado, porque a senhora Pamela viu diretamente o fato, esse objeto que será analisado por vossas excelências, e ela disse que não teria escutado do Valdecir. Então eu acho que a questão está explicada nesse contexto. Eu pergunto ao Ministério Público se existe alguma outra coisa a esclarecer, e a defesa também, me parece que agora está esclarecido. É uma cadeia, né, de informações que são... Excelência, a defesa gostaria apenas de um esclarecimento. O senhor Valdecir disse que conheceu o senhor Cleiton no dia dos fatos e que anteriormente não havia trabalhado com ele. E a senhora Pamela disse que sim, que os dois já haviam trabalhado anteriormente juntos. Na mesma obra, o senhor Cleiton e o senhor Valdecir. Acho que gostaríamos de esclarecimento a respeito desse... Para mim, que eles teriam, no mesmo momento que o Cleiton estava contratado para fazer algumas coisas, acho que ele estava terminando o banheiro. E o pintor foi contratado para terminar, para fazer a pintura. Se os dois não se viram na obra, eu não sei. Para mim, que eles já tinham se conhecido na obra, mas os dois estavam contratados na mesma época. Eu vou complementar a pergunta, assim, se a senhora, de viso, né, se a senhora alguma vez visitando a obra, já que a senhora ia bastante lá, se viu a senhora presencialmente os dois trabalhando juntos, ou se recorda ou não desse fato. Daí eu não tô lembrada. Tá. Então, não lembra, a resposta então seria não, né? Porque senão eu iria dizer que sim, obviamente. Sim. Então, segundo ela, não, seriam momentos, pelo menos, vamos dizer assim, sucessivos. Até porque são etapas sucessivas da obra, né? Não que não se possa começar a pintar um local enquanto se está fazendo a outra obra. Sim. Mas essa é uma questão aí que ela não recorda e ele nega ter trabalhado concomitante a ele. Pelo Ministério Público, um outro ponto a ser esclarecido? Do Wesley. Perfeito. Agradeço, então, a presença da senhora e do senhor. Ambos estão dispensados nesse momento. Senhor jurado, encerramos aqui a cariação e vamos fazer uma pequena pausa para que possam ir ao banheiro. Acusado. O lado geral, cara, a gente conversava só o ato mesmo, não, porque eu tinha... Aí eu não. Só o senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Por gentileza, o seu nome completo. Cleiton de Souza Santana.
Seu Cleiton, esse ato, que o senhor possa compreender, é um ato de defesa do senhor. Né? É uma autodefesa. Quer dizer que o senhor não é obrigado a responder a nenhuma pergunta que eu vá fazer, que o Ministério Público, que os jurados, até mesmo a sua defesa, aquilo que o senhor achar que o senhor não deve responder, o senhor tem o direito de permanecer calado. E já explico ao Conselho de Sentença que o silêncio parcial do réu não pode, em hipótese alguma, ser levado em prejuízo dele, porque é uma garantia que assiste a todos nós. Perfeito? Bom, o senhor, obviamente, conhece da acusação. Sim, senhor excelentíssimo. Eu gostaria de lhe ouvir. O que o senhor quer contar para mim, né, para o Conselho de Sentença? O senhor tem alguma responsabilidade nesse fato? Na verdade, eu queria comentar que, tipo, muitas coisas não comentei com a minha irmã, com a minha esposa, porque eu não queria colocar eles em risco, sabe, senhor? Tá. Porque como nós moramos num lugar que é intenso tráfico de droga, é muita criminalidade ali. Então, depende da coisa que você fala com a família, tua família comenta com outra pessoa, você coloca em risco a sua família. Então, muitas coisas não contei para minha esposa e para minha irmã, que nem eu vou comentar agora, porque eu estava em risco elas. Se eu contasse como hoje eu estou preso, poderia acontecer alguma coisa contra eles lá fora lá. Então, tem coisas que eu não comentei com eles. O que eu vi, o que eu deixei de falar para eles, o que eu vou falar agora. Foi o seguinte. Estamos para lhe ouvir, pode falar. O dia do fato, eu trabalhei até meio-dia com a dona Graziella, que mora atrás. Mas o senhor vai falar só um pouquinho devagar para que os jurados possam lhe entender. Né? O senhor trabalhou até as 10. No dia do fato, eu trabalhei até a hora do almoço com a dona Graziella. Tá. Até a hora do almoço. Trabalhei até a hora do almoço, fui almoçar, que daí a dona Graziella fazia, tipo, conforme ela comprava material e não tinha excesso de demanda no outro serviço, eu ia na casa dela. Que lá, como é um lugar de comunidade, ela trabalha assalariado. Ela compra um pouco de material, junta um dinheiro para mim e me chama. Fala, Cleiton, eu tenho tanto para te dar e preciso que você faça tal coisa. Eu ia lá, exercia a função, recebia e saía para outras atividades. Eu trabalhei até meio-dia, terminei o material lá. Que eu tinha Desculpe, até meio-dia? Até meio-dia. Tá, né? pode Terminei continuar. o que eu tinha que fazer lá e fui almoçar. Nessa, o seu Wesley entrou em contato comigo, que fazia uns 5 dias que eu não ia na obra dele, porque estava sem material. Eu fiquei vendendo alho. O dia do fato foi uma quarta-feira que aconteceu. Eu vim de alho na segunda e na terça. Na terça-feira à noite, a dona Graziella entrou em contato pedindo me terminar um serviço lá que ela tinha comprado material. Ela tinha comprado bem pouco material. Eu fui lá na quarta-feira, trabalhei até meio-dia, acabei com o material que ela tinha comprado de cimento lá, terminei de completar umas vigas que tinha lá, daí fui embora. Daí o seu Wesley entrou em contato, falou, Cleiton, eu vou comprar encanação, que faltava para mim terminar da obra, da minha parte, que tipo, o Wesley terminava por etapas. Tipo, você vai fazer até o reboco e eu te pago tanto. Daí depois do reboco, nós combinamos outro preço. Sempre foi assim, nunca peguei um preço completo para terminar a obra completa. Nunca foi assim. Foi sempre por fase. Igual eu pagava para os meus funcionários. Eu pagava por dia para eles. Eu pegava por fase, passava para eles e trabalhava junto. Não só passava para eles, trabalhava junto. Daí chegava na época, eu falava para o doutor Wesley, eu preciso de dinheiro de 15 dias para me pagar os funcionários. Eu tinha que demonstrar o serviço para ele me pagar. Porque se eu não demonstrasse serviço, ele não me pagaria, não tinha como pagar os funcionários. Então, daí, tipo, faltava só na fase final, então só estava eu na obra. Não tinha mais funcionário meu, faltava só a hidráulica do banheiro, que a hidráulica é a parte da internação. Porque, tipo assim, eu tinha feito tudo a hidráulica. Daí o seu Wesley falou, eu queria mudar tal encanamento. Então eu tive que ir lá e quebrar a parede para fazer de novo. Eu falei, não, sem problema, eu vou e quebro a parede e faço. Quem mudou da pia e a máquina de lavar roupa. Daí eu falei, precisa de tal cotovelo, o joelho. E daí eu falei, já compre os vasos, a pia, o chuveiro e a cerâmica terminar. Só faltava isso no terminar da casa dele, da minha parte. Daí faltava só a cerâmica, a hidráulica, instalar o banheiro, o chuveiro, o vaso e a pia. Para me terminar a minha etapa. Daí eu acabava. Daí nós íamos no outro contrato. Daí nós íamos fazer outro contrato para continuar. Mas nesse tempo, eu que chamei o Valdecir. O Valdecir pegou e trabalhou no meu sogro. Eu vi o serviço dele lá, eu vi que ele trabalhava bem. Daí ele ficou lá, arruma um serviço lá para mim, lá onde você trabalha, arruma para mim, ele foi me incomodando. Eu passei com o Wesley no número do Valdecir. Falei, o seu Wesley, tem um número do Valdecir que é pintor. Porque a minha parte não era fazer a pintura, era só fazer o bruto. Ele falou, então eu vou chamar o Valdecir para ver o preço. Chamou de ver o preço dele e ver se ele e os outros concorrentes, para ver o preço, que ele sempre avaliava os preços de vários funcionários para pegar o mais barato, né? Daí eu que chamei o seu Valdecir para trabalhar lá. Daí o que eu tenho que falar, no dia do fato, eu estava lá fazendo encanação no banheiro. Daí eu escutei uns tiros.
Primeiro tem uns debates, uns debates de pessoas debatendo, mas eu não tinha atenção, porque eu estava marreteando, quebrando, fazendo encanamento. Eu vi os debates, mas não de bola. Na hora que eu vi os tiros, eu saí na porta do banheiro, eu queria acesso à porta da entrada. Onde que o Wesley, não dá para ver o Wesley, mas dá para ver os dois atiradores. E um já trabalhou na obra ali, que trabalhou com o Valdecir, um dos atiradores. Trabalhou com o Valdecir ali. Mas no dia do fatos, ele não estava trabalhando, fazia uma semana que não trabalhava com o Valdecir. Mas um dos atiradores trabalhou com o senhor Valdecir, que lá todo mundo conhece ele como baixinho, não é com o Valdecir, todo mundo conhece ele como baixinho, que é o apelido dele. Ele trabalhou com o baixinho lá. Daí na hora que eu vi os caras que eles olhou para mim, eu corri a escada e pulei os fundos da favela. E fui sentir minha casa. Cheguei em casa, minha esposa não estava, que ela tinha saído fazer os defeitos dela de casa. Daí eu pedi para minha vizinha, eu tenho como você deixar eu fazer ligação no teu celular, porque eu não tinha ligado celular na época, estragar no meu. Ela falou, não, pode. Eu liguei para minha irmã, falei, mano, pede um Uber para mim, que eu preciso ir na tua casa aí. Aconteceu umas coisas aqui. O que aconteceu? Eu falei, não, depois da conversa. Aí cheguei lá e conversei com ela umas partes do que aconteceu. Não conversei muitas partes, eu conheço minha família. Eles iam querer ir na justiça, falar quem que foi as pessoas, e poderia prejudicar eles no momento ali. Porque se ele falasse quem que era, as pessoas poderiam até acarretar uma morte dos meus familiares. Então, em certas partes, eu não comentei com meus familiares o que aconteceu. Eu tive que me guardar para mim mesmo. Porque eu não tinha como falar para eles, porque eu estava a vida deles em risco. Por que eu fugi do local? Eu fugi por causa que eu fiquei com medo de morrer na hora. E eu não voltei porque eu já tinha um mandato de prisão contra mim. Eu sabia, se eu voltasse a dar meu depoimento, eu ficaria preso pelo meu passado, que fazia 6 anos e meio que eu tinha descumprido uma medida, que eu fui de portaria e não voltei. Daí, mais 6 anos e meio que fiquei na rua, eu fiquei trabalhando, nunca mais fiz nada errado, só trabalhei com a minha família. Que, eu saí da colônia, eu fui de portaria e fiquei em casa para voltar. Daí a dificuldade que eu vi minha esposa passando com meu filho que tinha recém-nascido, eu não consegui voltar e deixar ela naquela situação que ela estava. Eu fiquei em casa e comecei a trabalhar. Desde então, nunca mais não cometi mais nada de errado, só trabalhei isso. Certo. E quem que o senhor viu atirando, então, o nome deles? Um era o André, que era um dos funcionários do Valdecir, que é o baixinho, conhecido como baixinho. Era o André, que tinha 2 funcionários. No dia dos fatos, tinha um funcionário dele que estava no subterraço, que era o último andar, no dia dos fatos. Tinha um funcionário dele lá também. Estava eu e esse funcionário dele. Que tanto que o Valdecir falou para esse funcionário dele, vai lá depor contra o Cleiton. Ele falou, não, mas não tem como depor contra o Cleiton, porque eu não tenho nada de falar contra ele. Ele falou, não, mas vamos lá falar que ele estava usando droga na obra. Ele falou, não tem como eu falar o que eu não vejo. Porque esse funcionário dele, eu procurei atrás para me trazer aqui no tribunal contar foragido. Ele falou, não, eu não posso ir. Eu não posso ir porque ele também era foragido. O funcionário do baixinho também era foragido. Ele falou, não, porque eu também sou foragido, eu não posso ir te ajudar lá. Mas eu sei que não foi você, não posso te ajudar. O outro funcionário, não o que matou. O nome do outro funcionário. Um era André e o outro que atirou. Os caras conheciam como Neguinho, mas eu não sei o nome dele. Tá, André e Neguinho. Eu não sei o nome desse do Neguinho. E por que o Ministério Público está acusando o senhor de ter praticado esse fato? Ministério Público, no caso, a Justiça. Não, é Ministério Público, não a Justiça. Né? Eles estão me condenando no fato em cima de 2 coisas. Do que o Valdecir realizou, falou para a Pâmela, e a Pâmela, eu não sei se ela, porque eu não tiro a razão dela de querer achar o culpado da pessoa que fez a coisa com o marido dela. Porque se fosse no meu caso, eu também queria achar o culpado. Também queria achar o culpado. Que como pode dizer, é o que ela tem que correr atrás do culpado. Eu não tiro a razão dela. Mas também não sei porque ela está cegamente ouvindo o que o Valdecir falou. Então o senhor está aqui hoje sendo acusado, foi pronunciado, né? Porque o Valdecir afirmou que foi o senhor que atirou. Foi eu que atirei. Afirmou que foi eu que no dia estava bêbado e armado. Mas eu não bebo desse, não bebo, eu não tenho arma. Tanto que eu estou aqui para responder pergunta, não para fazer pergunta, né? É a pergunta que eu faço para os senhores. Todo mundo que rouba, usa arma para quê? Não é fato? A pessoa que comete um crime, usa arma para cometer crime. Uma pessoa que trabalha, para que precisa de uma arma para pessoa que trabalha? O senhor fazia uso de droga? Não, senhor. A obra... Só cigarro, senhor. Só cigarro? Cigarro, senhor. A obra, ela estava dentro do cronograma ou a obra estava atrasada? A obra, na verdade, estava atrasada.
Por caso que o Wesley ficou muito tempo afastado da obra, por isso estava atrasado. Senão teria sido terminado fazia muito tempo já. Quanto tempo já para ter terminado? Estava Só? terminado uns 9, 10 meses antes. Se ele não tivesse no tempo que ele viajar, faltava material, no tempo que ele ficou fora uns 6, 7 meses, que ele ficou preso e daí saiu. Daí que ele voltou com essa doutora Pamela, depois desse da cadeia que ele arrumou essa doutora Pamela. O senhor já teve desavenças durante a obra, assim, mais acirradas com o senhor Wesley? Não, para mim o doutor Wesley sempre foi um patrão exemplar, sempre pagou com êxito. Às vezes, tipo, tem uma época que ele devia uma quantia muito grande. Para não tomar prejuízo, foi que eu peguei esse eletrônico dele, que ele me ofereceu num preço baixo e eu aceitei. E tinha nota, porque se não tivesse nota, eu não ia aceitar também. Porque eu sou uma pessoa que não gosta de pegar coisa que não tem nota. Eu falei, não, mas tem nota, senhor Wesley. Ele não tem nota, eu tenho que comprar na loja. Ele me deu as notas, por isso que eu peguei para quitar um pouco da conta. Mas, tipo, eu nunca pegava nada adiantado. Sempre eu fazia a minha etapa e recebia o que nós combinava. O senhor e o Valdeci trabalharam juntos na obra? Trabalhamos sim, senhor, porque eu que contratei ele. Mas Na verdade, assim, eu contratei, eu indiquei ele. mas eu digo assim, ao mesmo tempo o senhor ia fazendo lá o banheiro, ele ia fazendo outro serviço? Eu estava só na parte do banheiro, então não precisava ter ajudante mais. Porque senão o ajudante ia ficar parado. Mas ele era pintor, né? Ele era pintor. Então, ele estava na parte da pintura. Mas ele estava... Emassando, mexendo e pintando. Essa era a parte dele dos 3 ajudantes dele. Mas ele estava trabalhando junto com o senhor? Se o senhor vinha ele na obra, tudo bem, bom dia, boa tarde. Via ele todo dia. Por que Só que nos ele... últimos 5 dias que não, porque não tinha material, eu não estava indo na obra. Por que que ele disse que não trabalhou com o senhor? Ele falou que o senhor começou antes, ele veio depois. Por que essa divergência? Então, sabe, eu acho assim, por que ele está mentindo? Porque o que aconteceu entre nós dois? Tipo, é falta de ética uma pessoa querer roubar o serviço do outro. Se eu descontratei o senhor, é falta de ética, tipo, o senhor querer roubar meu serviço. Entendi. Daí eu e ele um dia discutimos, uns 10 anos, porque ele tentou roubar meu serviço. Faltava só o banheiro para terminar. Ele foi e cobrou quentão para terminar o banheiro. A minha etapa era 3 mil para terminar o banheiro. Eu falei para ele, ô Decir, é falta de ética, eu que não indiquei você para trabalhar, você não pode roubar o meu serviço. Porque é falta de ética que um trabalhador faz isso para o outro, tipo, no nosso ramo de emprego. Daí ele ficou chateado comigo, por isso eu acho que ele tem tanta essa raiva e tá falando de mim. Certo, mas a ponto de, inclusive, né, incriminar o senhor? Tem a ponto de sair, porque ele é um cara muito maldoso, né? Um cara que já fez coisas erradas, já tem várias passagens, tinha muitos anos de cadeia, ele é um cara muito maldoso, assim. Tá certo. Há quanto tempo o senhor já estava trabalhando na obra ali? Quantos meses? Eu comecei em 2020 aquela obra. E foi até de março de 2020. Maio, né? Mês 5 de 2021. Mas que mês o senhor começou lá em 2020? Não consigo recordar o mês, mas depois da metade do ano? Foi um pouco, acho que um pouco antes da metade do ano. Tá. E alguma vez o senhor esteve na obra, o senhor já viu alguém ir até a obra fazer alguma cobrança contra o senhor Wesley? O senhor escutou uma refrega, o senhor escutou uma discussão. Uhum. O senhor já tinha escutado alguma coisa parecida em outros momentos? Por que alguém ia querer, essa é a pergunta, verdade, né, mais tipo assim, objetiva, querer matar o senhor Wesley? Eu não deixava acumular muito dinheiro pro seu Wesley, porque tipo, ele pagou corretamente, sempre certinho. Aí, tipo, já vi pessoas que cobraram aluguel dele lá, que devia 3, 4 mil, aluguel que morava ali próximo na região, antes de acontecer os fatos. Depois ele se mudou para colocar com raso quando aconteceu os fatos. Então ele devia uns 3, 4 meses, foi o pessoal, o dono da casa, lá cobrar ele, já vi pessoas em carro lá, cobrar ele bravo, 2 caras, que esses caras já vinham uns tempos antes, indo de carro lá, e eles tinham que entrar na frente, né? Como é meu patrão, não vou ficar observando o que ele está fazendo. Mas, tipo, eu vi que ele parava do carro ali, eu ia lá atender ele, achando que era comigo, ele não, estou esperando um colega me conversar, eu vi que parava outro carro, eles conversavam. E esse cara, um dia eu vi esse cara me cobrar ele lá na obra lá. Que ele devia um dinheiro lá, não sei do que e quem que era ele? Quem que era esse rapaz que ia lá cobrar? Esse rapaz mora lá perto da região também. É um rapaz que é envolvido com crime, esse rapaz que cobra ele. Qual o nome dele? Não consigo falar o nome que eu não sei, mas eu sei que o apelido dele é Pena. Tá. Mas já é falecido esse rapaz também. E por esse rapaz já matou várias pessoas, mataram ele já também. Morreu. E por que a Pamela diz que já teria visto o senhor fumando maconha ali na casa? Então, assim, tipo, eu não consigo entender ela, porque em várias partes, umas partes ela fala que só sentiu um cheiro, outra parte ela fala que viu, entendeu? Mas se o Wesley tivesse visto mesmo, que eu trabalho com o Wesley, bem antes da Pamela ter conhecido ele. E o Wesley era bem chato, assim, nessas partes.
tipo, de bebida, tem uns funcionários quando fazia, né, quando tava laje, tipo, eu pagava um churrasco pro funcionário. Então, tipo, mesmo os funcionários não deixavam beber lá, porque o Wesley era meio chato nessas partes. Então, eu sempre escrevi nos funcionários, falava, não beba na obra, porque se o Wesley chegar e ver vocês bebendo, ele vai mandar vocês embora e não vão poder segurar vocês. Então, eu sempre falei para os funcionários. Então, se o Pamela Ramos falar que viu, o Wesley bem antes tinha mandado embora bem antes. Tipo, ela tá acreditando seriamente no que o Valdecir falou para ela. Ela tá cegamente acreditando no que o Valdecir falou para ela. Não sei qual o motivo que ela tá tendo nisso aí, ou as vantagens que ela tá tendo nisso aí. Eu agradeço bastante. Essa palavra do Ministério Público. Boa tarde, Sr. Cleiton. Sr. Cleiton, então, conforme explicou o Dr. Daniel, o senhor, obviamente, tem o direito ao silêncio, não precisa responder as minhas perguntas, e no momento que o senhor quiser falar, olha, não quero mais responder, eu paro de perguntar, em observância a esse direito, tá bom? Ficou claro isso para o senhor, né? Sim, senhor. Então, tá bom. Sr. Cleiton, bem, tinha algumas perguntas ali sobre a obra e o pagamento, né? O senhor já esclareceu, eu recebi os pagamentos corretamente, e sobre essa questão dos aparelhos, que o senhor, de fato, então recebeu em algum momento aparelhos eletrônicos em pagamento, Recebi, sim. acompanhados da nota fiscal. Ah, sim, senhor. Isso que eu peguei, porque tinha nota fiscal, senão não pegaria. Tá. Uhum. Bem, como o senhor já disse que está ciente da acusação, o senhor sabe que a acusação diz que a motivação foi o fato de o senhor ter sido dispensado da obra, né? E que o senhor não concordou com essa situação. O senhor foi dispensado da obra pelo Wesley? Não, se eu fosse dispensar da obra, apenas eu falaria, não, tá bom, se o senhor quer me dispensar, quer arrumar outra pessoa, não tem por que eu reclamar com o senhor, porque se ele não pagou certo. Então não tinha por que eu discutir com ele. Se ele tivesse me dispensado, eu não estava apenas me retirarei da obra, tirarei meus materiais. Tá. Uhum. Mas apenas ele falou um dia comigo, falou, ó, Cleiton, você está meio corrido no teu trabalho, eu preciso terminar, você vai conseguir terminar o banheiro? Eu falei, se o senhor, assim que o senhor comprar o material, eu consigo terminar. Daí foi um dia antes que a doutora Pampala queria discutir, teve essa discussão. Tipo, ele falou, Cleiton, se eu comprar o material, você vai terminar? Eu falei, senhor Wesley, a doutora Graziella me ligou para mim depois até o meio-dia trabalhar no segundo terminar um serviço que ela tinha com ela. Tipo, eu fazia, ela me pagava, não percebi antes. Sempre que eu terminava o serviço, a pessoa me pagava combinado. Aí eu falei, mas depois do meio-dia eu vou lá, porque é só encanamento, não tem que eu ficar o dia inteiro. A coisinha é simples de encanamento. Aí ia ficar só a cerâmica, a instalação de vaso, de pia, de chuveiro, só isso aí, coisa que 10 dias terminava a obra. Então, no dia que o Wesley foi morto, pela manhã, o senhor não estava na obra da casa do Wesley, o senhor estava na obra da casa da Graciele. Ele foi morto na hora, um pouco depois do almoço, eu estava na obra. Sim, ele foi morto após o almoço, mas pela manhã o senhor não estava na casa que era do Wesley, o senhor estava na casa da Graciele. Estava trabalhando na casa da Graciele, tá. Porque o material não tinha chegado no Wesley, ele apontado, ele falou, eu vou acordar lá pelas 9, 10 horas, daí eu vou no material e levo os encanamentos para você, tá bom? Eu falei, tá bom, seu Wesley. Daí foi isso que eu conversei com ele, daí meio-dia eu cheguei lá, o pintor já não estava mais lá na hora que eu cheguei lá. Daí eu fui lá para o diferente, conversei com ele foi, olha, quando você terminar de fazer isso aí, terminar a cerâmica, eu te dou a metade do pagamento e depois você terminar o chuveiro, a pia, a base, eu me pagava o restante. Faltava um xerife, faltava 3 mil, não é nada para quem trabalha. Faltava 3 mil, faltava coisa que eram os máximos 10 dias para terminar esse serviço. Tá. Para terminar a obra. Então, daí nós ia combinar o próximo etapa. Que ele tinha, o sonho dele era fazer uma piscina lá em cima, fazer uma área de lazer na última parte, que ele ia fazer área de churrasco, uma coberturinha, a piscina. Daí depois que eu terminasse essa etapa, nós íamos combinar o preço do próximo trabalho. Certo. Então, nessa ocasião, após o almoço, o senhor chegou para trabalhar lá, conversou com o Wesley isso daí, o pintor Valdecir não estava lá? Não estava mais lá. Não estava lá? Não. O senhor não viu ele ali de tarde? Não cheguei a ver ele lá. Tá. Aqui no dia dos fatos, não cheguei dele. Eu cheguei depois do almoço e ele não estava mais lá. Certo. Só estava o Wesley, falou, Cleiton, vem aqui que o portão está aberto,
eu vou ter que sair, daí eu preciso, vocês esperam o pintor vir, pra não fechar o portão. Ele, tá bom, seu Wesley, estou chegando. Daí peguei e fui pra obra. Daí conversei com ele e fui fazer meus deveres, que era lá no banheiro, mas quebrar lá as encanações. Aí nesse tempo eu estava quebrando a encanação, ele ficou lá na área, conversando nos telefones lá. Daí depois que eu ouvi os tiros, que eu olhei para fora, que eu vi os caras atirando. O senhor chegou a ver o cara atirando? E vi o cara, que é um dos caras que trabalhou pro Valdecir. Tá, você conhece o cara? Conheço só o nome dele, mas não sei onde que mora. Tá. E um deles, então? Eram dois atiradores? O outro eu não conheço. O outro tá. Eu não cheguei a ver trabalhando ali. Uhum. E o senhor disse que tinha uma testemunha desse fato? Tinha, que eu trabalhava com o senhor Valdecir. Estava no último terraço lá. O Valdecir não estava lá, mas esse ajudante dele estava lá. Estava lá. Que se chama André. Chama André. Tá. E o senhor disse que... Por que o senhor não pediu para o delegado ir atrás desse André? Então, na verdade, porque não deu tempo. Eu caí preso, o delegado fechou o inquérito. Eu falei para ele, o senhor vai continuar o inquérito, o senhor vai abrir uma investigação sobre isso aí, para ver se, sinceramente, se algum acha um culpado, vamos deixar o preso. Ele falou, não, eu já fechei o inquérito, mas não tem prova contra você. Mas só tem a testemunha falando que supostamente é você. A única prova que eu tenho concreta sobre você é que você não deu tempo de depoimento. Porque a outra prova que tirei, fechou o inquérito. Mas o senhor foi ouvido lá na delegacia, né? Eu ouvi o seu Eu ouvi ali o seu depoimento. Por que o senhor não falou, olha, o nome da pessoa que viu isso daí é André? Porque no tempo era muito recente. Eu tive que fazer uma coisa com os familiares na rua. Tá. O senhor acabou de falar algo no sentido, eu não estou entendendo o motivo exatamente. Agora o senhor está falando porque o senhor ficou com medo de fazerem algo com a sua família. Mas o senhor acabou de, anteriormente, falou que porque esse André tinha um mandado contra ele de prisão. Não, o André não quis ir testemunha a favor a mim. Porque, tipo, o Valdecir falou que eu cheguei bêbado na obra, armado. Daí, como esse André estava lá no dia, eu procurei ele para ele pegar e vir aqui para falar. Não, sinceramente, o Cleito foi lá na hora do almoço, mas não falar o que ele viu. Não que o Valdecir quis falar. Eu fui atrás dele, mas ele não quis ele vir aqui pessoalmente porque ele estava foragido. Na verdade, não era para ele vir aqui, era para ele ir no dia que você apresentar ele junto, ele fala depois do Mas ele falou que não iria. Mas o senhor não chegou a mencionar isso lá para o delegado? Não, porque eu tinha acabado de cair, eu estava com a minha mente assim, muito perturbada, tudo o que tinha acontecido. Eu fiquei traumatizado, eu vi aquela situação. Mas o senhor reconhece que o senhor, digamos, tem um álibi, o senhor tem uma testemunha presencial que teria visto a mesma coisa que o senhor, dizendo que não foi o senhor que cometeu o crime, o senhor estava sendo preso, o delegado lhe ouvindo. Não lhe passou pela cabeça que a coisa mais óbvia a fazer é dizer, olha, eu tenho uma testemunha que comprova o que eu estou falando? Então, tipo assim, senhor, essa pessoa não chegou a ver, igual eu vi. Eu vi, eu estava na parte de baixo. Agora ela não viu mais. O senhor tinha acabado de dizer que ela viu. Agora ela não viu mais. Não, o senhor acabou de falar, tem uma outra testemunha. Porque eu não estava bêbado. Que ela viu o que o baixinho falou, que eu cheguei bêbado, armado. Então ela viu essa parte. Que eu não cheguei bêbado, que eu não cheguei armado, e que eu cheguei depois do meio-dia. Esse que ela viu. Mas ela não viu os autores do crime, que ela estava no outro terraço de cima. Sim. Bem, o senhor está dizendo que o Valdecir teria imputado isso para o senhor, né? Teria dito que foi o senhor e não foi o senhor. É isso que o senhor está falando. Ele fala que foi eu, acho que o cara deve ter ficado bravo de eu chamar a atenção dele. E ele é um cara... A motivação do Valdecir seria por qual? É isso que eu quero entender. Por que o Valdecir teria interesse em lhe prejudicar? Porque eu chamei a atenção dele, que ele estava aqui no serviço, eu falei, Valdecir, eu que indiquei você para trabalhar aqui. Isso é a falta de ética, você queria roubar meu serviço. Ele ficou bravo no dia. Ficou bravo, me xingou, me ameaçou no dia. Eu falei, não, Valdecir, não adianta brigar. Só estou apenas falando para você que é falta de ética. No dia, não no dia da morte do Wesley. Não no dia da morte, no dia antes. Uma semana e pouco antes. Que aconteceu o fato. Semana e pouco antes mesmo. O Valdecir, depois de acontecer o fato, fiquei 5 dias sem trabalhar na obra, porque não tinha material. Eu trabalhei final de semana na rua, indo no alho. O fato aconteceu na quarta-feira. Fiquei final de semana, fiquei sexta, sábado, domingo no alho. E segunda e terça.
Na quarta, eu fui na casa da dona Graziela até meio-dia, e depois eu fui na casa do seu Wesley. Tá. No dia que o Wesley morreu. Então, primeiro na Graciele pela manhã e de tarde na casa do Wesley. Sim, senhor. Tá. E daí a motivação seria do Valdecir, porque dias antes o senhor chamou a atenção dele porque ele quis roubar o seu serviço. E ele ficou bravo. E daí ele teria inventado essa história. Porque eu contei pro Wesley que ele estava desviando material. Depois que ele ficou mais bravo. Tá. Porque eu peguei ele comprando material da obra no carro dele, tirei, tipo, umas coisas lá, peguei ele no carro dele e levando embora. Porque eu contei pro seu Wesley que ele ficou mais bravo comigo daí. Eu contei pro seu Wesley que ele estava desviando o material da obra. É uma coisa que eu não aceito, porque eu comecei desde o começo. A pessoa tem que ser certa no que faz. Você não pode roubar o patrão que tem. Então eu não acho certo isso aí. Então eu comentei com ele, porque eu estava levando o material de tinta embora, tudo. Peguei o Suéz para conversar com ele. Eu não sei se o Suéz conversou, porque sei que no dia que eu cheguei a trabalhar ele estava bravo comigo. Olha, pulando me bravo, eu estava comentando ele, que eu era um pilantra, estava comentando ele, falando que dava o material da obra. Então isso me disse que ele ficou bravo comigo. Tá. E depois que o senhor pulou a janela lá do sobrado, o senhor foi para onde? Fui para minha casa. Cheguei na minha casa, minha esposa não estava. Ela tinha que fazer os deveres dela. No caso, que ela falou que ela tinha que buscar sempre lá no colégio. Eu peguei e pedi pro vizinho o celular emprestado para fazer ligação. Daí eu liguei pro meu irmão. Porque eu fiquei com medo de ficar em casa e a polícia ir lá pegar um depoimento. Eu sabia que eles iam pegar um depoimento. Por quê? Eu sabia meu endereço e o Valdecir também. Eu sabia que eles iam querer meu depoimento. E nessa mesma hora eu seria preso. Já era condenado ao meu passado. Eu tinha uma pena que pesava contra mim. Certo. Por isso que eu evadi do local, eu fiquei lá com o independente. Tá. Então daí o senhor não quis prestar o depoimento, saiu da sua casa e foi para onde? Fui para casa da minha irmã. Quem era o cara? Isso. Tá. E daí o senhor ficou quanto tempo lá? Fiquei um mês e pouco, né? Quando o pessoal ameaça, a pessoa pagando pela minha cabeça 2 mil, 5 mil, 10 mil, que estava apostando um pro outro, e por isso minha mãe mora na favela. De que forma que os senhores souberam dessas ameaças? Esses aplicativos que eles fazem em favela, aplicativo de um pro outro, daí foram lá na favela, que lá na favela, tipo, a região inteira ali não me conhece, a região do SIC, do Barigui, Fazendinha, Caiuá, Vila Santa, tudo me conhece, o Cleitinho do Alho. Uns fazem do Alho, os Cleitinho do Alho, porque eu sempre trabalhei com o Alho no Alho, todo mundo me conhece. Daí eles começaram a rodar uns amigos do Wesley, indo nos lugares, em bairro, tudo, e mostrando minha foto. Você vê esse aqui, todo mundo aqui, liga pra nós, a gente paga tanto pela cabeça do Wesley. Daí pessoas que não me conheciam e começaram a ver e sair com você, começaram a procurar eu, e como eles não tinham contato, chegaram até minha mãe. Falava com o Cleiton, estão procurando ele. Daí foram lá, minha mãe mora na comunidade, lá no Tobéria. Daí foram no Tobéria, 3 caras de moto, foram lá no Tobéria, e falaram, espiar lá, você sabe que o Cleiton está aí dentro. Aí daqui no Tobéria é um lugar que não tráfico de drogas, os caras estavam com medo de entrar lá dentro para me matar, mas não estava lá. Eles falaram, mas não quero treta com vocês, que vende droga aqui, para espiar. Aí vocês tiram o Cleiton para fora, vai matar aqui fora, você vai dar 10 mil para vocês, não quero entrar aí dentro, não tá treta com vocês aí, mas você não vai ver uma quebrada, não mora nessa barra, você aqui no Tobéria. Deus piada, não, o Cleiton não está aqui. Se eles quiserem para procurar, vocês podem estar. Deus piada, não, vocês sabem que não está aqui, não procurar ele. Aí deixou o número e minha avó falou, feita aparecer, vocês ligam para nós que eu não pago 10 mil para informação do Cleiton tá. Daí que, tipo, como as pessoas lá conhecem minha mãe, mostraram a foto da minha mãe e mostraram o grupo lá que eles tinham montado lá, esses caras. Sim. Mostraram pra minha mãe, os caras estão atrás do teu filho, quer matar teu filho. Porque estão falando que teu filho fez a tal coisa pro Barão. Daí o senhor decidiu ir para o Paraguai? Daí que meu irmão falou, você vai ter que ir para longe, vamos baixar no filho de matar. Daí que eu tive que ir para o Paraguai. Eu lá no Paraguai me mantive dentro do mato também. Tá. Porque eu não tinha opção de fazer. Eu tinha que trabalhar, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um cara de 9 anos, uma menina de 5 anos. E o senhor tinha arma de fogo na época ou não? Nunca tive, senhor. Não? Tá. Nem A carro, polícia, nem- o senhor viu que a polícia foi até a casa sua e a casa da sua sogra ali, conforme consta do relatório da polícia, né? E nessa ocasião a polícia anotou que a sua sogra falou que o senhor tinha tido uma discussão com o Wesley. Senhor, tipo, E que o senhor não estava. Deixa eu terminar a pergunta. desculpa. Né? O senhor espere um pouquinho, por favor. Nessa ocasião, a senhora Nercy, que é sua sogra, falou à polícia que o senhor teve uma discussão com o Wesley e estava
considerando injusto, né, a solução que o Wesley deu ali para sua demissão, né? Por que a senhora, a sua sogra falou isso? Sim, eu achei bem falta de, como é que eu posso falar, né? Falta de ética, bem falta de prática do delegado na época. Porque ele, tipo, coagiu minha esposa. A esposa não foi dar o depoimento, igual o senhor falou, porque ela ficou com medo do delegado. O delegado coagiu ela por telefone, porque prender ela também por cúmplice. E coagiu minha esposa. Minha esposa ficou traumatizada por causa dele, coagiu ela. Foi na igreja atrás da minha esposa. Foi na casa da minha sogra. Coagiu meus parentes. O delegado foi bem competente no trabalho dele que ele fez. Tanto que nós queríamos que ele viesse depor aqui. Para nós interrogar ele aqui sobre essas questões, que ele foi bem, tipo... Acho que faltou um pouco o trabalho dele ser corretamente. Porque ele coagiu os parentes. Ele colocou coisa no processo. Mas então, é isso que eu quero saber. Segundo, então, o senhor, a sua sogra não falou aqui. Então, ele colocou coisa que os meus parentes não falaram. Então, essa pergunta, o senhor está falando parentes. Eu quero saber se... Claro, o senhor pode dizer que não quer responder. Mas eu quero saber se a sua sogra falou que o senhor, para a polícia, para os investigadores. São 2 investigadores ali que relatam. A sua sogra falou que o senhor teve uma discussão com o Wesley e considerava injusta a demissão? Ou ela disse para o senhor, não, eu não falei nada disso? Não, senhor, Mas ela disse para o senhor? Eu perguntei para ela. Então, a polícia inventou aquilo ali. A polícia foi, seriamente, ela foi cega pelo que falaram dela. O que falaram que foi eu, que estava no dia 9 dele, eles fecharam o inquérito daquele ali, não procuraram nenhuma linha de investigação. O delegado foi bem, tipo, eu acho que faltou muito do trabalho dele, investigar, fazer as coisas corretamente. Ele, eu acho que faltou ética dele, coagir os parentes, que ele coagiu minha esposa. Ele ameaçou minha esposa, quer prender minha esposa ficou com medo de dar o depoimento dela. E o senhor consegue explicar para nós como é que o celular do Wesley apontou na sua casa logo depois do homicídio? Porque a polícia foi até a sua casa utilizando a localização que aparecia no celular da Pamela. Sim. Como é que isso aconteceu? Que é bem assim, como que nem a doutora Pamela falou. O Wesley, eu diariamente na minha casa. Os material, quando eu estava no começo da obra, assessamento, tudo, como ali é um fluxo de muito tráfego de droga de usuários, não tem como deixar material lá. Até o esqueleto muro, tudo, está bem trancadinho. O usuário entrava até usar droga lá dentro. Então, tipo, ele passava na minha casa diariamente, falava, ô, seu Wesley, precisava levar tal material para obra. Ele passava em casa e me levava. Por isso que ela tem esse rastreamento de localização mesmo. Porque tanto foi que nem o meu advogado falou. Não tem hora, não tem data desse rastreamento. Vê que tem a hora do dia 5, no dia do crime, a hora do crime. Ela colocou só um print da localização. Isso foi que ela catou de algum dia que ele foi lá em casa. Porque tem a hora, a data do dia de fatos. Os policiais, eles registram que eles vão até o local na data do fato através dessa localização. Então, veja, os policiais registram isso. O senhor pode dizer que eles estão mentindo também. Não estão mentindo para a parte. Eles foram através da localização. Mas na localização, que nem quando uma pessoa tira um pins, aparece a localização, hora, data e número de telefone, né? Ela cortou aquilo ali. Entendi. Ela colocou só a localização. Por que ela isso aí? Entendi o que o senhor, qual a explicação que o senhor... Sim, entendi a sua versão, obviamente. Cabe o senhor demonstrar que os policiais mentiram. Bem, tá bom, excelência, não tenho mais perguntas. Obrigado. Para a defesa. Cleiton, um dos pontos principais aqui, né, até para a gente discutir a respeito dos fatos, é que você teria, né, até o fato que você está sendo acusado aqui, é que o Wesley teria mandado você embora, né, te dispensado em razão do atraso da obra que estava sendo realizada ali. O Wesley, ele, em algum momento, vocês, né, brigaram, ele discutiu, ele reclamou a respeito dessa questão do atraso da obra? Reclamou por causa do atraso, porque o atraso foi a culpa dele de ter sumido, falta de material. Então, nunca reclamou de nenhuma parte do que eu fiz do serviço, porque já estava no final do meu combinado com ele.
Faltava só a hidráulica, que é a inclinação, no caso, e faltava a instalação de pia, da pia, do vaso. Na minha parte faltava só isso aí, a cerâmica, que era no máximo 10 dias. Aí não tinha pia, não tinha vaso, não tinha chuveiro, não tinha cerâmica, então não tinha por que ele reclamar, porque não tinha os materiais. Então você começou a obra e praticamente finalizou ela. E finalizou quase, né? Nunca foi um preço combinado assim, você fazia até tal ou tal. Seria combinado a parte de baixo. Vamos fazer a parte de baixo e rebocar. Eu fiz a parte de baixo. Ele falou, agora só cobra quanto? Vou levantar a parte de cima e rebocar. Eu cobrei tanto. Tá. Sempre foi assim por etapa. Entendi. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Já até foi perguntado isso para você, mas eu quero refazê-la para entender melhor a situação. O Valdeci chegou aqui e disse que ele não tinha nenhum tipo de ajudante, que ele trabalhava sozinho. A Pamela disse que sim, que ele tinha os ajudantes e que estavam lá no dia. Eu gostaria de entender, realmente o Valdeci ele tinha ajudantes ali que ajudavam ele? Tinham outras pessoas no local? Daí uns tempos antes parou de trabalhar, foi o que eu vi no dia do crime, e o outro continuou trabalhando, que era o André que estava na parte de cima. O outro no dia do fato estava lá. Então, de fato, tinham outras pessoas ali trabalhando na obra. A respeito do seu Valdeci, você comentou ali que ele chegou a furtar, né, alguns materiais da obra. O Valdeci, ele foi mencionado aqui hoje, eu gostaria de saber se isso procede. Ele era usuário de drogas, mais especificamente de crack? Lá na região, se uma pessoa procurar ele, a pessoa vai achar, geralmente, no comércio de droga, a pessoa acha ele. Tem dia que ele fica 3, 4 dias no lugar que o usuário fica. Dia que ele fica internado. Vendendo ou usando droga? Usando droga. Uhum. O senhor sabe se essas coisas, né, que ele roubava, esses materiais que ele roubava, era efetivamente para comprar droga, algo nesse sentido? Geralmente era para pagar dívidas que ele devia, né, por o tempo que ele usava, ele ficava internado usando, ele devia e ele voltava para pagar dívidas, né? Entendi. Qual que era o apelido, vocês, falando aqui para o promotor de justiça, a respeito, do Wesley, você chegou a comentar, falou uma palavra, barão, esse era o apelido utilizado? Barão, que eu não conheci na região. Do Wesley. Do Wesley. Entendi. A respeito do sobrado, hoje você tem, né, você está preso, mas você sabe dizer quem que está morando nesse sobrado hoje? Você tem conhecimento? Sua esposa chegou a comentar com você, alguma coisa assim? A Daniele, que começou a obra com ele. Ela começou, tanto que nós queríamos trazer aqui para depor, mas ela não quis se envolver por fato dela ser mulher dele, a família dele ficar brava com ela. Ela não quis se envolver, porque não chamar ela para vir aqui. Porque, você conheceu tanto a Daniele quanto a Pamela nesse meio tempo? Você acompanhou o Wesley? Eu acompanhei mais com a Daniele. Com a Daniele? Ela foi no final da obra que a Pamela apareceu. Entendi. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Cleiton. Então, você... Cleiton. Alô? Cleiton. Teve um episódio anterior, chegou alguém a ameaçar o Wesley lá na obra enquanto o senhor trabalhava lá? Antes desses fatos? Teve pessoa que foi ameaçar ele, que foi discutir com ele, que foi um rapaz lá. Já foi vários episódios em que pessoas cobraram do carro, apareceram. Teve o episódio do Vidraciano, que saiu injustiçado com ele também, que discutiu com ele. Teve o dono do material de construção, que também não recebeu, que discutiu com ele. Tem o traficante que foi morto, que o senhor falou lá também. O traficante que foi morto, que tinha um vínculo com ele. O senhor tem conhecimento de qual era o trabalho do Wesley? Comigo ele sempre se apareceu ser uma pessoa muito boa. O que ele fazia, eu deixava de fazer, eu não se intrometi no que ele fazia. Mas também eu não gostava de trabalhar ali, eu queria terminar mais rápido para sair, por causa do que eu comecei a ver que ele estava fazendo. Que no começo eu não sabia, eu achava que ele era um trabalhador igual todo mundo nós somos, que trabalha ali. Depois que eu descobri que ele abria os comércios de tabacaria, colocava os trabalhos, ficava vendendo droga. Ele tinha biqueira lá no Vitória Régio.
Depois eu comecei a descobrir que o irmão dele faz parte do comando PCC. Depois eu comecei a descobrir isso aí, que eu comecei a ficar meio com medo de trabalhar ali. Porque quem é envolvido com as pessoas, tem pessoas pesadas através disso aí. Então eu queria terminar o mais rápido possível e ir embora a obra. Se ele me mandasse embora, eu ia gostar dele. Se me mandar embora, eu ia pegar minha demissão e ir embora feliz. Vou fazer uma pergunta aqui para a gente finalizar. O senhor responde, se o senhor quiser. O senhor pode ficar em silêncio também. Se hoje o senhor soubesse o nome da pessoa exata que matou o Wesley, o senhor contaria aqui nesse tribunal? Se ela estivesse morta, eu poderia falar. Excelência, sem mais pergunta, a defesa agradece. Devolvo a palavra. Eu questiono ao conselho se tem alguma questão. Encerramos aqui. Só 5 minutos de recesso para quem quiser ir ao banheiro e vamos ouvir o Ministério Público, então, na sequência. Senhoras e senhores, passo a prolatar a decisão. Vistos examinados presentes autos de ação penal pública incondicionada, registrados sob número 790-3/2021, proposta pelo Ministério Público em face do senhor Cleiton de Souza Santana, o qual foi pronunciado como incurso nas ações do crime de homicídio na sua forma consumada e qualificada. Na presente sessão, iniciada às 13h30, após a devida instrução, debates, em sala especial de votação, restou reconhecida a materialidade delitiva, porém, no tocante à autoria, o Conselho de Sentença entendeu que o acusado, o senhor Cleiton de Souza Santana, não praticou o fato, estando assim prejudicados os demais quesitos, e assim, diante da vontade... Só um segundo a mais, por gentileza. Assim, diante da vontade soberana do Conselho de Sentença, eu julgo improcedente a denúncia e absolvo o acusado Cleiton de Souza Santana da acusação que lhe foi feita. Sentença iniciada publicada, as partes intimadas, solicita o registro em nível próprio. Ao tempo que agradeço a participação cidadã de cada um dos senhores e das senhoras, lembro do julgamento de amanhã e convido todos ao jantar. Sessão encerrada.